Olá, galera. Olá, amantes do vôlei. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui presentes nessa live que para mim é tão especial, que é um dos caras que eu mais admiro e que me fizeram gostar de voleibol, que é Bernardo Rezende. A todos vocês muito bem-vindos, Cláudia, Renatinha, Hércules. Como vocês estão? Tudo bem? Não se esqueçam de curtirem a postagem, deixarem o recado de vocês, falarem o que vocês acharam, tá bom? É muito importante pra gente. Sandra, Marcelo, todo mundo. O Bernardo já tá chegando e eu tô atualizando aqui as versões do source do componente para colocar o HD, porque ele não está reconhecendo. Mas não tem problema. Caso não reconheça, Dulce, minha querida, eu tô com o notebook aqui do lado, quem sabe faz ao vivo. Eu boto o notebook aqui na mãozinha e de qualquer forma o Bernardo vai assistir o que nós preparamos para ele. E quero dizer a todos vocês que a gente tem um movimento de estar sempre fomentando, Renatinha, estar sempre fomentando tudo do vôlei, né? Sejam fotos, jornais, jogos, uniformes. Então a gente tem feito um movimento muito grande para poder, na verdade, juntar tudo isso aí. E a gente tem conseguido bastante coisa. E, na verdade, agora a gente está querendo aí idealizar o projeto. Vou executar aqui para ver se vai. Vamos ver. Executar. Estou esperando iniciar. Muito obrigado. Eu acho que é vocês que me ajudam para que tudo isso aí dê certo. E o Bernardo falou que já está chegando, tá, gente? Ele mandou uma mensagem falando que ele já está aqui, porque houveram alguns contratempos, que é uma coisa normal. Só que, enquanto isso, a gente vai falando por aqui. Deixa eu ver se agora eu consegui. Encontrei estes resultados. Calma, a moleca falou sozinha. Deixa eu ver aqui agora onde é que são. Onde é que está o USB. Gente, como foi o dia de vocês? Porque aqui tá chovendo bastante. Eu acho que ela fica na parte de cima. Aqui. Sim. Olá, Karen. Olá, Renatinho. Olá, Dulce. Olá. O Bernardo acabou de entrar. Estamos aqui transferindo os dados. Deixa eu escrever aqui para ver se aparece. Cadê? Aqui. S. Pronto, gente. Agora eu acho que foi. Deixa eu chamar ele aqui, que ele já acenou. Caso está baixo, Central Bernardinho, Renatinha. Olá, Bernardo. Boa noite, tudo bem? Fala, Marquinhos, tudo ótimo. beleza? Só estou chateado aqui que eu tô vendo a configuração do browser do computador, porque eu tenho uma surpresa para te fazer. Só que eu já vim com alguma coisa mais ou menos semi-pronta, caso isso acontecesse. E quero dizer para você que eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, dividir esse momento com você, porque eu acho que eu esperei isso por muito tempo. E eu acho que nós dois somos movidos por uma coisa que é chamada paixão. Paixão pelo que a gente gosta de fazer. Você, eu acho que é a paixão pelo processo, e eu sou a paixão de guardar a memória de tudo isso que acontece. Então, eu quero desejar a você que você seja muito bem-vindo. Faça suas considerações. Obrigado. Obrigado. Acho que, assim, bacana estar com você aqui, porque acho que você talvez seja a pessoa que mais tem, quer dizer, a memória do voleibol aí, né? Uma videoteca, uma quantidade de material. Estava até com o Bruno hoje, né, na Itália, e falou, cara, é impressionante os vídeos, as histórias, as reportagens, enfim, tudo aquilo que você vem ao longo do tempo, né, cuidando, guardando, né, curando,
as pessoas todas aí, atletas, e pessoas se referem a você, né, como uma pessoa que pode reencontrar coisas bacanas, história do voleibol que está perdida por aí, você certamente, né, e não só brasileiro, né, eu tenho certeza que lá fora vocês têm muitos seguidores, muitos fãs, pessoas que admiram o seu trabalho, né, eu acho bacana que as pessoas possam também apoiar esse trabalho, eu acho que a gente não pode deixar tanta coisa bacana, tanta história bonita se perder, né, eu acho que você precisa de apoio para poder, de alguma forma, manter isso bem cuidado, né, tratado, para que a gente possa eternizar tanta coisa legal que você acumulou. E o que eu acho interessante, Bernardo, é que assim, eu ouvia sempre das pessoas, eu tenho uma camisa, eu tenho um jornal, eu tenho um short. Eu sempre vi que as pessoas tinham alguma coisa, que elas tinham uma saudade de algo que elas não conseguiram guardar, família, não conseguiram guardar porque o tempo se mudaram ou perderam. E a única coisa na vida que eu acho que eu sempre levei para tudo que foi lugar foram essas lembranças. E isso junta aí mais de 6 mil recortes de jornais, entre camisetas, jogos e fotografias, assim, tem muita coisa. E como eu não consegui dar aqui no browser, teve uma pessoa que queria te mandar uma mensagem e perguntou se poderia mandar. E eu falei para essa pessoa que sim. Então eu vou levantar aqui o notebook para que você possa escutar o que essa pessoa tem para te dizer, porque essa pessoa conhece você há bastante tempo. Tá? Eu vou abrir aqui. Tá lá no começo. Espera aí só um instantinho. Eita. Era só um instantinho, Bernardo. Cabo. Claro. Desculpe. Vou voltar para você poder escutar lá. Bernardo, seu grande amigo. Talvez não seja a pessoa, você é um monstro. Que está se referindo ao Bernardinho, que há mais tempo com ele. Eu conheço o Bernardo no início da década de 70, quando jogamos juntos no Fluminense, desde a primeira divisão, e depois em seleção brasileira. E aí, falar sobre o Bernardinho é uma coisa que é um fenômeno, porque como atleta ele foi, para mim, o meu melhor levantador. Joguei 17 anos na seleção e, para mim, pessoa física, foi o melhor levantador. A obstinação, a determinação, a vontade de ser campeão, de superar todas as dificuldades, dentro dele não existe um mundo. Para que ele é o técnico mais bem-sucedido, não só como atleta, mas como técnico do voleibol mundial. E é sempre um prazer a gente poder falar dele e de todas as suas realizações e o quanto ele vai dar ainda no voleibol brasileiro e mundial. A gente chega ao ponto, né, de o futebol pensar na possibilidade da seleção brasileira ter um nome de treinador. Então, dentro disso tudo, a gente vê a dimensão e a proporção que o Bernardo é capaz. Eu sei de tantas coisas que ele viveu na vida, tem momentos que é difícil a gente há pouco tempo falar, mas eu me recordo que a seleção feminina ele quis se retirar para o problema pessoal. Essa outra parte está aqui, ó, pera só um instantinho. Ele falou para mim que mandou em 2 partes, que ele não conseguiu mandar em uma, e eu salvei para poder te mostrar. Aqui. E para terminar, só para lembrando que a seleção feminina, uma vez, me recordo que ele era treinador, e ele teve um problema sério, né? E infelizmente pediu para se ausentar e sair da seleção. As meninas todas unidas foram lá e disseram: você não vai sair não. O seu problema é o nosso problema. Isso é a maior prova da liderança, do quanto ele era querido, do quanto ele é importante para o desenvolvimento do voleibol brasileiro e mundial com a sua personalidade. Bom, vindo de amigo, né? Acho que as pessoas não conhecem, muitas vezes a história, como está perdida, como a gente fala às vezes que a história está pouco cuidada. O Bernardo foi um dos maiores jogadores da história do voleibol mundial, né? Tem uma história sobre ele. E eu conheci o Bernardo, eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, quando comecei a jogar, ele já era nas categorias de base.
um destaque absoluto no Fluminense. E Bernardinho existe por causa do Bernardo. Ninguém em casa me chama de Bernardinho. Né? O Bernardinho veio em função. O treinador Bené, nosso treinador, dizia, olha, esse é o Bernardo. Chegou um novinho aqui, esse aqui é o Bernardinho. Até para não confundir Bernardo e Bernardo, né? E as pessoas achavam até que nós fôssemos irmãos. Né? Não achavam que meu nome fosse Bernardo. Mas ele é Bernardinho porque ele é irmão do grande Bernardo. Né? Então, realmente o Bernardo foi um cara que inspirou a tantos. E para mim, quando ele fala, o melhor levantador, para ele, pessoa física, a gente se entendia muito bem. Mas, certamente, em termos absolutos, eu fui um levantador ok, mas nada de excepcional, né? Como ele fala, como amigo que é. E, certamente, ele foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. Né? Ele tinha um talento enorme, eu tinha essa vontade. E, de alguma maneira, ele e uma geração de amigos de grandes craques, né, me deram chance de fazer parte da geração de prata. Ele era um dos grandes nomes. E um amigo da vida. Eu lembro que a minha mãe dizia, eu gosto muito do Bernardo, porque ele é amigo dos seus amigos. Então ele era meu amigo, independente dele ser o cara e eu ser apenas um bom jogador, ele era meu amigo antes de qualquer coisa. Né? Então, íamos para a praia, jogávamos, fazíamos. Então a gente teve realmente muitas passagens juntos. Mas para quem não lembra, e eu espero que você tem tantos filmes e reportagens bacanas, ele foi um daqueles caras que certamente muitos grandes jogadores depois, Renan, Montanari e tal, se inspiraram um pouco nele, pela forma como ele realmente fazia e ele inovava, ele arriscava, ele era ousado, né? Então, realmente um grande cara que depois contribuiu não apenas com o vôlei, mas com o esporte, secretário nacional de esporte, depois também no Comitê Olímpico e hoje no Comitê Internacional. Então, realmente é uma das grandes nomes do voleibol brasileiro, da história do voleibol brasileiro. O grande Bernardo Vôlei. Né? E tem uma história bacana nisso aí, porque eu estava conversando com uma pessoa que gosta muito de você também, te conhece há muito tempo, falou que conhece você desde moleque, e que vocês, quando chegaram no Fluminense e montaram uma equipe de base nova, que tinha Badá, você e ele, vocês quebraram uma hegemonia de 10 anos do Fluminense. E essa pessoa, do Botafogo, aquela Botafogo ganhou de 65 a 75. E essa pessoa falou assim, Marquinhos, eu sei da história, eu acompanho o Bernardo desde que ele era um garoto, e eu gostaria de falar para ele também. É isso aí. Aqui estou para falar do nosso amigo Bernardo. Imenso prazer poder falar do Jezebel. Falar do Bernardinho é falar de perfeccionismo, é falar de competência, de meritocracia, enfim. Esse Bernardinho, ali teria ele 12, 13 anos, jogava no Mirim do Fluminense, comandado pelo mestre Benedito Silva, o Bené, saudoso Bené, que tantos craques forjou para as nossas seleções brasileiras de voleibol, incluindo o Bernardinho. Bernardinho, ali mesmo, nesse Mirim do Fluminense, nos deu prova do quão importante, do quão competente e excepcional técnico de voleibol queria ser. Inclusive, por um fato marcante que eu vou contar para todos vocês. Nessa equipe do Mirim do Fluminense, Bernardinho, além de capitão, líder do time, também escrevia a ordem de saque para o Bené. A ordem de saque do rodízio da equipe, Bernardinho ali na sua infância, 12, 13 anos, era ele quem escrevia no papel de ordem de saque para entregar os árbitros e, consequentemente, passar para a súmula de jogo, auxiliando o Bené. Então, creio que ali já nascia o nosso grande técnico que se transformou em Bernardinho. O Bernardinho desejou o que mais? De conquistas? Sempre é bom, né? Já que continua em atividade, se Deus quiser, vai continuar por muitos e muitos anos, mas o que ele já fez, o que ele faz, e que com certeza ainda fará para o engrandecimento não do voleibol brasileiro, mas do voleibol mundial, desejar mais o que? Sua saúde,
paz e tudo de bom. O Gabriel Melim conversou bastante comigo e... Isso. José Gabriel é uma daquelas referências de juiz, né? Todo mundo respeita, todo mundo gosta, todo mundo, né, admira o trabalho que ele fez. E me viu desde pequeno mesmo. O Bené, quando eu cheguei no Fluminense, ele, por algum motivo, me escolheu como capitão do time, mirim, né? E ele dizia, você faz a súmula, você coloca tudo lá e tal. Eu fazia a súmula do time, ordem de saque e tal, já ali. Quem sabe já não antevi. O Bené foi um gênio, né? Ele falou de grandes jogadores, Bernard, Badá, Fernandão. Alguns dos pilares da geração de prata foi esse treinador do Bené, o tão querido Bené, que formou. E tantos outros que alguns deram muito certo no vôlei, outros deram certo na vida, mas certamente ele foi um cara incrível. E o José Gabriel faz parte dessa história, né? No Rio de Janeiro, no Brasil, ele era, além de tudo, depois ele formou muitos árbitros, ele era referência na arbitragem nacional. Tivemos boas brigas, eu como sempre brigando com a arbitragem, mas ele era um cara que nós tínhamos um respeito muito grande, ele sabia que a ideia ali era sempre tentar ganhar, fazer, pressionar, e ele fazendo o trabalho dele com maestria, como sempre fez, e se tornou um amigo, né? Uma pessoa que está sempre lá orientando o pessoal da EVB, da Escola de Vôlei Bernardinho, no sentido das garotadas conhecer mais a regra, entender um pouco mais também da questão que tem a ver as normas do voleibol. Então, uma pessoa que acompanhou de perto essa história, né? Talvez a gênese de uma história que não é minha, mas é de uma geração que eu participei e a sequência dela, né? Então, é realmente um cara bacana aí, muito legal poder trazê-lo aqui para ele também ser reconhecido pelas pessoas que estão conosco como uma figura importante. O engraçado é que eu lembro de uma reportagem sua com o Bené, que o Bené, eu tenho essa reportagem guardada, e ele dizia assim para você, você brigava, discutia, você queria mais que todo mundo, aí ele mandava você embora. Aí você falava assim, mas por que você não manda meu irmão embora? Porque se eu mandar ele embora, ele não vai voltar. Você o manda todo dia e você volta. Então, eu acho que a persistência, perseverança, o sonho, de gostar do que faz, eu acho que motiva a gente a continuar. Eu falo em sonhos, assim, tudo, porque eu ouvi a vida toda que... Para que você guarda essas camisas? Para que você guarda esses recortes de jornal? Coisa velha. Para que você guarda tudo isso? Eu falo, porque é algo que eu acompanhei, é algo que eu amo e que eu acredito que um dia as pessoas que fizeram parte disso aqui, elas não sabem o valor que isso tem agora. Mas não é só o valor do dinheiro, mas é o valor sentimental, é o momento que elas viveram, é uma medalha que elas conquistaram, é por tudo que elas passaram. Olha, isso aí traz memórias. Quando você posta alguma coisa, né, e você põe esses vídeos incríveis, muito mais do que apenas os lances bacanas que, né, você traz, ou reportagens, mas tem ali todo um arcabouço por trás, que são as relações, né? Aquela coisa, a gente lembra de um momento no vestiário, de um momento juntos de felicidade, mas pessoas que a gente, de repente, né, se afastou um pouco, porque a vida é isso, é de encontros, desencontros, né? Você rever pessoas ali queridas, que foram tão importantes numa fase da sua carreira, da sua vida. Então, isso é fundamental. E o Bené foi essa figura que, para nós todos, quer dizer, nós cuidamos dele no final de vida, porque ele se tornou, né, um pouco... Meus pais, de uma certa forma, nós, 4 irmãos homens, todos jogamos, somos 5 irmãos, os 4 homens jogaram com o Bené. De alguma forma, eles terceirizaram um pouco da nossa educação para as mãos daquele treinador, né? Então, o Bené foi realmente uma figura muito especial. E ele fazia isso. Ele tem uma coisa que, ao longo do tempo, né, eu penso muito nisso. Não, tem que ter metas. Eu quero ser um campeão, eu quero ser um campeão olímpico, eu quero ser o melhor jogador de vôlei, eu quero ser o melhor, o que é que seja. Grandes campeões e aqueles que não deram em muita coisa, sempre tem metas bacanas. Acho que todo mundo tem uma meta. Quando começa a jogar, eu quero me tornar um campeão, eu quero chegar na seleção. Eventualmente, 90%, 100% dos jovens que começam têm esse sonho. Mas qual é a diferença de se tornar um bom se todos têm essa meta, mais do que ter um sonho? Eu quero chegar lá, vou fazer meu trabalho. É exatamente a paixão pelo processo. É o processo. É como você, né, realiza aquilo, como você se dedica ao dia a dia. Então, não é a diferença da meta. A meta é a mesma. Todo mundo quer ser campeão olímpico, todo mundo quer ser o melhor jogador, todo mundo quer ser da seleção. Serginho Escadinha está aqui, tantos amigos, Cabizoc. Serginho, por exemplo, se ele era o melhor líbero quando eu cheguei à seleção no Brasil, ele estava meio que começando, era uma função semi-nova, digamos assim, né, o ministro da periferia. E ele, quer dizer, eu digo assim, o que me conquistou, né, com o Serginho, com o penúltima camisa dele. Camisa, e ele está aqui com a gente. É uma
coisa que ele tem, que pessoas incríveis têm, que você não ensina, que é a vontade, a dedicação, é o dia a dia. Né? Eles ontem postaram um vídeo de um grande treinador, o Gustavo postou, que é um outro atleta incrível, com quem eu tive a honra de trabalhar, e o Gustavo ele postou o seguinte, é um vídeo que fala, todo atleta, grande atleta, ele nunca se cansa. Mas não é que nunca se cansa, é claro que fisicamente ele se cansa. O Giba também com a gente aqui, fora de série, monstro. Então você pensa o seguinte, o cara fora de série é aquele que está sempre disposto a pouco mais. A força mental daquela geração que eu tive a honra de dirigir, né, tava que, mesmo quando o tanque estava um pouco vazio, eles conseguiam dar um pouco mais, conseguiam ir além. Então, não iam dar, né, menos que os outros. E essa vontade que esses caras tinham, né, quando o Sérgio chega, alguns já tinham. Aí já mexendo com o Giba, já você veja, o que fica dessa história, eu não sei se eles sabem onde está a medalha deles, o que fica é isso aí, sabe? E ontem eu gostei um texto sobre a questão do atleta, eu digo isso aos jovens atletas e não tão jovens. Eu nunca deixem de aproveitar o dia a dia. Claro que às vezes é difícil e tal, porque a saudade que a gente vai sentir é daquela camaradagem no ônibus, daquelas brincadeiras no vestiário, daquela, enfim, tudo aquilo que você não vai ver mais depois, entendeu? Então, eu acho que isso que esses caras viveram e esse exemplo que eles deram, e para mim, assim, eu digo que foi uma honra, porque eles ajudaram a fazer né, de mim o treinador que eu me tornei, um bom treinador, porque eles me deram muito material para treinar. Não, eu estou dizendo que estão aqui, mas é óbvio que eu tive a geração feminina antes, né? Eles, lá na Itália, já tive um campo bacana para trabalhar, pessoas dispostas a fazer. Feminino me deu tanto, eram pessoas dispostas meninas, a mudar um pouco o cenário, a conquistar coisas, então elas se entregaram ao processo. E esses caras que foram geniais. Né? Essa geração ela foi a mais vitoriosa, a mais talentosa, Bernardo. Porque assim, eles entenderam que juntos eles poderiam serem os melhores. Eles eram bons, cada um numa posição. Mas juntos, quando eles se juntavam, quantos jogos vocês viraram que a gente falava assim, meu Deus, agora não tem como, esse jogo não vai ter como virar. Você vê o seguinte, fora da seleção, o Gustavo ganhou na Itália, que jogou na Síria, ganhou vários títulos, mas nenhum, né, ganhou demais individualmente. O Sérgio ganhou em Piatinhas um título, aqui e ali. Mas quando eles se juntavam, eles criaram um time realmente, na essência do time, que é essa complementaridade. Será que o Ricardinho conseguiria jogar tão rápido, um gênio como o Ricardo? E ninguém acreditava muito, mas nós acreditamos. Ele realmente transformou, ele fez coisas absolutamente geniais. Se ele não tivesse um canhoto na saída de rede que permitisse a ele jogar aquela bola tão rápida para trás, entendeu? Então, é óbvio que essa conjunção de fatores, você tem um Giba, depois o Dante conduzir aquela velocidade da pipe, que são pessoas, o Nalberto era uma bola um pouquinho mais lenta, mas a característica desses jogadores permitia ao Ricardo que ele se tornasse o melhor do mundo. Né? Então, foi uma conjunção, né, de fatores, né, mas aliados a uma cultura de trabalho, a uma questão de dedicação que não era negociável. E eles já não negociavam mais, eles entendiam que isso era realmente o maior segredo dessa história. Porque talento, você tem talento no mundo inteiro. Uns são mais altos e fortes, como os russos, outros são, sei lá, físico-tecnicamente, tem uma cultura de esporte, como os americanos. Né? O Serginho está zoando todo mundo aqui. Esse é o Serginho, entendeu? Isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não têm noção. Eles se zoam, brincam e tal, mas quando você entrava no treinamento e entrava em Saquarema, se você entrasse para ver um treino desse time, você pensava, esses caras vão se matar aí dentro. Porque a competição era algo que, uma intensidade e tal, porque eles não iam se permitir, né, dar menos do que 100%. Eles cobravam uns dos outros de uma forma incrível. Incrível. Era realmente, assim, não tem como não lembrar daquilo. Do dia o Bruno deu uma entrevista, né, para aquele central, abriu lá dos Estados Unidos, muito legal, e ele fala sobre isso. Quando eu cheguei na seleção, e o treino era às 7 da manhã, porque a gente foi treino mais cedo, né? E ele falou, caramba, 7 da manhã, não sei o quê. E ele foi para a quadra. E quando ele chegou na quadra, ele viu o Serginho lá aquecendo e pá, para cá, para lá, para cá, para lá e tal. Ele falou, cara, não precisa dizer nada. O exemplo está aí, não precisa dizer nada. É só seguir.
Então a garotada chegava, via os caras, via o Sérgio, via os caras, o Giba, via todo mundo ali, o Gustavo. Acho que o Era sangue nos olhos, uma Bernardo. máquina de O sangue nos treinar, olhos, uma coisa que eu reparei que era muito forte Não. no Serginho, é que antes dele, os líberos eram um jogador que tava, de repente estava ficando um pouco mais velho, tinham boas funções defensivas, passe, defesa. Quando o Serginho surgiu na seleção, ele causou nas outras equipes insegurança. Porque ele era aquele cara que conseguia defender a bola do cara mais difícil em pé e ele ria. Assim, ele olhava para a cara do cara e tipo, falasse assim, bate mais forte. Ele conseguia dar o peixinho na bola mais incrível. Ele levantava de toque, porque você não podia dar... Ele levantava pulando de toque, invertia e botava a melhor bola. Então eu acho que isso motivava mais ainda a equipe também. O Sérgio ele foi um divisor de águas na função do líbero mundial. Eu tive a oportunidade de treinar há pouco tempo o Grebenikov, o francês, que talvez hoje... O filho dele, eu falo que é o filho dele. É o filho da atualidade. Então, assim, ele fala, você treinava isso, você fazia isso. E ele olhando as imagens, ele via o Serginho, ele estudava as imagens do Sérgio. E o Sérgio, não apenas internacionalmente, eu acho que a Fabi, que é a versão feminina do Sérgio, né, como líbero, se espelhou muito no Sérgio, olhando para cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Então, quando ela vem em 2008, título em 2008, 2012 e tal, certamente ela tinha como referência o Sérgio, que já vinha anterior a ela. Então, assim, o Giba daqui a outro, né? E desafiado o tempo inteiro. Então, espera só um instante, porque o Serginho também, ele tem uma coisa aqui para te dizer. Ele pediu para te avisar aqui, ó, que ele é o melhor de todos, né? Cadê ele aqui? Peraí. Ele falou assim, Marquinhos, manda esse recado aqui pro chefe. Ele, tá bom, vamos lá. Ele foi o primeiro a gravar. Ó, aqui. Ele é sensacional. Falar do Fernando é muito fácil. É um cara que me ensinou muita coisa. Eu cheguei na seleção brasileira de um jeito, saí de outra forma, totalmente lapidado. Não só como atleta, mas como cidadão também. Então, um cara que eu tenho carinho, admiração gigantesca pelo que ele fez para o esporte brasileiro, mas como ele faz por muitas pessoas. Poucas pessoas sabem da luta desse cara aí. Então, fica aqui meu beijão, tá bom? Fica bem, Bernardo. A melhor coisa do mundo é poder falar com você e você pedir para eu não dar peixinho. Beijo para todo mundo. Essa live tá maravilhosa. Valeu. Que história é essa do peixinho? Esse cara, assim... isso aí é porque era peixinho o tempo inteiro. Peixinho! E ele é peixão, entendeu? Ele era peixão direto. Ele se transformou porque é trabalho. Não dele é trabalho. Então ele ficou. Aos 40, quando ele se aposentou na seleção, ele dizia, você vai treinar menos? Ele, cara, não tinha treinar menos. Né? Ele queria o tempo inteiro. E o que, assim, confesso a você, o que me mantém? Cara, eu amo o processo. Eu saí do treino, vim direto, né? Você sabe disso, estava lá ontem no nosso treino. Eu amo isso aí. Eu espero poder, de alguma forma, tocar um pouquinho, como o Sérgio falou aqui, né? Outros jovens, outras pessoas. Né? Nós temos aí a Jussiele, que hoje é a nossa quarentona no time, mas tem vários jovens também. De alguma maneira, você poder contribuir, essa é a missão do treinador. Alguns se tornarão, e outros se tornarão grandes atletas, outros, ok, mas se saem de alguma forma com... né? Com valores bacanas e né, cidadãos melhores, pessoas bacanas que entendem a força de grupo e tal. Eu acho que isso é que é o mais importante. É claro que a gente erra, a gente acerta, é do jogo, mas o bacana é poder ver e reencontrar e rever essas coisas. E eu acho que quer dizer, a gente está falando, né, nunca é de mim, é no entorno, gerações, né? A gente fala assim, poxa, o time Bernardinho. Porque às vezes é fácil você falar um nome, você não tem que falar 12 nomes, né? Time do Giba, do Sérgio, do Ricardo, do André Nascimento, do Anderson, do Gustavo, do André Heller, né, do Dante, do Giovanni. Então não dá. Então, ok, aqui. Mas no fundo, são eles. Nós somos viabilizadores. Você tem que dar condição, criar realmente, né, esse sentimento primeiro de time, da importância de trabalho. A gente tem assim, uma cultura que é baseada em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é time por primeiro. Time por primeiro. Integridade, primeira coisa, que é assim, ninguém vai enganar ninguém. É correção, é tal, é duro, mas é justo, o que é que seja. O segundo é time por primeiro. E o terceiro é treinamento.
Outro time pode ter mais talento do que a gente, mas não pode ter mais disposição de fazer as coisas do que nós. Porque a única coisa que a gente controla é a vontade. Eu controlo o quanto eu vou me dedicar ao processo. Eu não controlo quanto talento eu tenho. Eu nunca tive muito talento, mas eu controlo quanto eu vou me dedicar ao processo. Entendeu? Então, quanto é que eu vou ler, quanto é que eu vou estudar, quanto é que eu vou treinar. Isso eu controlo. Como é que quando eu for no treinamento, não é treinar por treinar. É estar ali e fazer o seu melhor. E o que esses caras faziam, né, tá aqui, mas, né, eles realmente davam o seu melhor. E se desafiavam o tempo inteiro. Tá? Permanentemente se desafiavam. E por que eu digo isso? As pessoas, se fossem lá assistir um treino, esses caras não se dão, brigam muito. A confiança era de tal ordem, a confiança entre eles era de tal ordem, tão grande, que a cobrança era intensa e eles não se importavam, porque eles sabiam que não ia ferir esse tipo de, não vou ofender nem deixar de ofender. Os caras confiavam. E digo mais, quem chegava, Murilo quando chegou, um garoto espetáculo, chegou um garoto, hoje é um homem, um pai, mas quando ele chegou um menino, cara, os caras pressionavam ele. O Giba meio botou de badada, meu peixe, vem cá e tal, porque era uma pressão danada, porque eles pensavam o seguinte, será que ele aguenta a pressão lá fora? E ele mostrou que sim. Né? Então, eles testavam os jovens para ver se eles tinham o direito, se eles tinham o material necessário para vestir aquela camisa junto com eles. Não era qualquer um, não. Os caras chegavam lá e iam ter que provar que eram dignos representantes, entendeu? Então, acho que isso era uma coisa, mas era uma coisa correta, não era uma coisa de, sabe... Mas eu sempre olhei para você, era, Bernardo, desde criança, e assim, ó, eu lembro de 94 lá, você com o Feminiano, a gente estava passando no shopping, estava passando o jogo da Rússia, a impressão que eu sempre tive na vida, quando eu olhei para você, é como se eu te conheço há muitos anos, porque eu acompanho a sua carreira há muitos anos, mas eu tenho sempre a certeza de que o que você vai falar é algo que, se não der certo, está próximo de acontecer, porque eu não vejo, eu vejo que tem horas que eu vejo você explode, tem horas que eu vejo que é aquela hora que você para, você concentra, você olha no olho do atleta, tem às vezes, igual eu via, você coloca o atleta, entra, vai sacar, vai fazer aquilo, e o atleta fazia a função dele. Eu acho que você sempre conseguiu mostrar para cada um, e naquele momento, como dentro da equipe, de repente você não é o mais talentoso, mais forte, mas dentro da sua função, você pode ser o mais importante. Então isso eu sempre admirei muito em você. Dentre essas pessoas todas aí que você trabalhou, teve uma em especial que eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que ela foi a pessoa mais perseverante que eu acho que é da história do voleibol. E ela mandou mensagem para você de uma forma engraçada. E eu nunca vi ela falando dessa forma. Então, tenho certeza que quando eu mostrar aqui para você, você vai de cara saber quem é. E ela mandou um beijão para você, ó. Essa aqui essa... Levanta um pouquinho. Opa. Acho que tá baixo. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aumentar aqui. Tá. Pô. Tá muito Tá baixo, né? meio, Peraí, deixa eu tentar dar uma... Mas ela falou que você é tímido. Do tipo, eu vou dizer, cara, o tio, pois é, essa pessoa não dá pra ouvir, mas a Fofão, ela fala dela, pra mim, Ela fala que o maior ensinamento foi a convivência de saber esperar e não deixar de acreditar nos sonhos dela. Que ela olhava para você, ela nunca precisou falar, mas ela entendia pelo seu olhar o que você queria dizer para ela. Olha, você sabe que a Fofão, ela foi dessas... Se tem uma pessoa perseverante, resiliente, foi a Fofão. Ela mesma idade da Fernanda Venturini, então, poxa, duas grandes levantadoras. A Fernanda começa na seleção antes até de eu chegar, e ela, digamos, ela ganha um espaço na titular, e ela espera, e ela faz, e ela tá ali
todo treino 100%. Todo treino 100%. Se torna titular, campeã olímpica, né? Genial. Né? Veio depois, já com uma certa idade, veio jogar no Rio conosco, foi genial mais uma vez, ganhou N títulos com a gente e fez jogadoras. Essas duas levantadoras, Fernanda e Fofão, mais do que apenas grandes jogadoras, elas formaram, pela capacidade delas, grandes jogadoras. Grandes jogadoras cresceram em função do talento e da capacidade dessas duas. Eu acho que o sucesso do Brasil passa na mão das duas, né, Bernardo? Marcar. Com certeza. Nós tivemos grandes levantadoras anteriormente, poxa, uma Jaqueline, né? Poxa, lá atrás, outras. Mas eu digo assim, essas duas foram transformadoras. Espetaculares. Essas duas foram divisores de água. Como o William foi, depois o Maurício, depois o Ricardinho, eu acho que o Ricardinho ele transforma o modo do voleibol ser jogado, né? Realmente incríveis. Ela foi, mas mais do que isso, ela se torna depois uma referência para as jovens. Por essa doçura dela, não confunda doçura com falta de competitividade. Ela era uma guerreira, mas uma guerreira doce, nesse aspecto, muito tranquila, muito serena, não precisava caretas e bocas e tal, não precisava botar um bigode mexicano do Giba, ou fazer as coisas que já fazia. Ela naquela ali, se olhar para ela, mas estava sempre ali e não desistia. E realmente, né, a Fofão, ela foi uma pessoa, e continua, porque ela continua dando aula, trabalhando na seleção, ajudando na seleção de base. Ela é incrível, entendeu? Então, ela, mais do que isso, se tornou uma amiga, né? Padrinho de casamento dela, se tornou uma amiga querida. Né? Quando ela aparece, chega, o nosso time, todos nós, a gente, né, se derrete, pô, a emoção de estar com ela ali. Ela é realmente única. E ela não venceu apenas aqui no Brasil, lá fora ela foi genial, né? No Peru, na Itália, ela, né, Turquia, enfim, ela é realmente uma super. Bacana é poder ver isso, reencontrar, e às vezes está distante fisicamente, né? E, assim, seja virtualmente como agora, fazendo o depoimento desse, e poder saber. Porque é aquela história, os amigos de verdade, você às vezes não está com eles fisicamente, mas você sabe que eles estão lá por você, né? Se alguma coisa, ela sabe que ela vai ligar e eu vou estar aqui para ela, Serginho, essa turma toda. Serginho se fala sempre, patrão para cá, patrão para lá, se brinca sempre. Então, e a Fofão não tem a oportunidade de falar sempre, mas tem um contato, troca alguma coisa. Ela é realmente... Eu tive a oportunidade assim, de conviver com grandes pessoas. Agora, recentemente, a Valiushka, que se aposentou, tivemos um contato, assim, uma pessoa maravilhosa. Então, vamos ver isso aqui, ó. Ela vai escrever o livro e você vai escrever o prefácio, porque eu fiquei sabendo. É isso aí. Beijinho, boa noite, tudo bem? Obrigada por ter sido convocada para falar desse gênero, desse meu grande amor, que começou em 97, quando ele me deu as primeiras grandes oportunidades da minha vida na seleção brasileira, no Rexona em Curitiba. Bernardo é como um pai para mim. Bernardo me ensinou muita coisa dentro do esporte, não só dentro da quadra, mas fora dela também. Me ensinou a respeitar, a ser comprometida, disciplinada. Realmente aquela geração me formou como atleta, então eu sou eternamente grata. Ele continua fazendo parte da minha vida, vai escrever o prefácio agora do meu livro e não poderia ser outra pessoa. Te amo, meu querido, estaremos sempre juntos. Parabéns pela sua trajetória, por inspirar tanta gente. Um beijo. Que fala, olha, deixa eu contar. Eu não posso falar muito, porque eu tenho que escrever no livro para as pessoas lerem. Mas a Val, uma pessoa incrível, uma atleta, ela chegou uma jovem, cheia de disposição, personalidade, eu tive que botá-la um pouquinho calma, segura e tal, mas incrível, incrível, uma campeã por onde passou, se tornou uma líder, uma referência, né, com a maturidade, e na época, se ela passava... A última, as duas últimas do mundo passando, ela e a Valesquinha. Exatamente, e olha que interessante, a dona Ida dos Santos, mãe da Valesquinha, dizia, a Valesquinha surgiu por causa do Bernardo, eu chamava uma de Valeuska, que ela tem um W a mais, Valeuska, e outra de Valesquinha, para separar as duas. Então a Valesca se tornou Valesquinha em função das duas estarem comigo em Curitiba naquele momento. A Valesquinha estava largando o vôlei, ela ia para os Estados Unidos, largando o vôlei, digamos, profissional, ela queria jogar nos Estados Unidos, estudar e tal,
E a gente voltou, e ela volta para a seleção, etc. Tal, se torna campeã olímpica. E a Val, ela veio de BH e rapidamente pegou uma posição na seleção, cresceu. Ela contando a história que você ligou para ela e que ela falou assim, tá bom, eu aceito. Aí você falou para ela, calma, a gente não falou de salário nem nada. Não, mas eu vou. E os pais assim, o que eles falaram, filho? Isso aí. E a Valesquinha me contou que você mudou a passada dela. A Valesquinha falou que todo dia você ficava 2 horas depois do treino, que ela tinha passada trocada. E você consertou a passada dela. Isso. Ela não atacava a China, porque ela vinha para a direita na frente. Então a gente ficou, cara, direto. Mas todo dia. E ela, atleticamente, um monstro, assim, Valesquinha. Era uma coisa incrível. E a gente ficava com bola de tênis, trocando, fazendo, entendeu? O tempo inteiro, fazendo as coisas ali. Então, exercícios de dinâmicas diversas, né? Bacana você poder ver essas pequenas contribuições que geram coisas muito interessantes, né? Então, e a Val fala isso, como o Serginho falar, para mim, assim, é tipo a missão cumprida nesse aspecto. Essas pessoas que realmente se tornam referências na vida e líderes porque foram pegando alguns valores, algumas coisas que nós tentamos viver juntos, né? Não era ensinar. Me ensinaram muito, pode ter certeza disso, Quinho. Né? Eu acho que a oportunidade de ter pessoas como essas, não apenas atletas, mas pessoas como essas, me ensinou muito. Todos nós erramos, acertamos, nossa, né? Mas poder falar com eles, poder trocar, né? Saber que fazem menção, quando tem um momento importante da vida, como a Fofão, acho que, né? Poxa, meu padrinho, quando com a Valesca escreveu um livro, poxa, escreve meu prefácio, cara, isso para mim assim, é uma honra, de verdade. E são tantos exemplos, tantas, né, histórias desse tipo. Mas o bacana disso é todas elas, quando falam de você, que acho que é uma coisa bacana para a gente falar com as pessoas que estão conosco, e depois vocês puderem, tá, essas pessoas e atletas e pessoas fãs do vôlei, né, divulgarem, que existe aqui um arquivo, o Quinho, né, a Sabiá do vôlei, ele é um cara que tem a história do vôlei, né, não apenas como material do tipo camisas e tal, agasalhos, né, mas uma videoteca, uma quantidade de reportagens, manter isso vivo. Criar projetos. Então, nós estamos aqui uma vaquinha virtual para que todo mundo possa contribuir. Exatamente. Muitas pessoas se envolverem e participarem, a gente vai poder não apenas manter, mas mais do que manter, é realmente divulgar. Fazer, quem sabe, daqui a pouco, uma coisa itinerante para levar a história do voleibol Brasil afora, mundo afora, quem sabe. Então, tem tanta coisa bacana. E se você tiver a oportunidade de seguir, ver no Instagram, quantas coisas bacanas que ele posta, vão ficar... Para quem é das antigas, para quem é mais novo, o dia postou um jogo de uma garotada, seleção jovem. Do Sub-20, do Sub-21, 2019. Exatamente. Então, é para todos os públicos, para todos os gostos. Né? Eu vi matérias do Pedro Bial, quando ele não era o Bial, ali, fazendo como ele chama, desculpa. Teve dessa parte que foi do Tri Mundial, que ele pegou 2002, 2006, 2010, 2004, quando o Galvão Bueno grita lá do Giba. Então, Gibaneiros. Né, mas como ele chama? O repórter, caramba, tá fazendo agora, faz o BBB, caramba. O Tadeu estava lá no Mundial de 2006. Então é o seguinte, tem toda essa turma que, né, meio que no início, né, ainda jovens, jornalistas, repórteres incríveis, participaram dessa história. Né? Marcelo Correge, Pedro Bassan, o Shoa lá atrás, um cara que tem essa história toda. E você poder ver em todas essas reportagens que o Quinho, né, guarda atrás e divulga, cara, é genial. É uma história, né, que ninguém tem isso. A gente podia realmente tentar, né, ajudar a fazer e divulgar. Tem muita coisa que eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar. Porque eu gravo tudo muito de cabeça, né? E o pessoal fica assustado com isso. Porque, assim, eu fiz live com mais de 60 personalidades do vôlei e eu guardo aqueles momentos. Porque, como eu queria muito ser jogador de vôlei, esses momentos é como se eu sentisse aquele sentimento. Uma vez eu falei com a Fofão assim, eu acho que você, numa época, foi assim, assim, assado. Ela falou assim, você foi o único que reparou isso. É porque, do Giba, do Nauber, eu acho que quando eu transformei meu sonho. Não vou ser jogador de vôlei, mas eu vou guardar a história do vôlei para poder contar e poder dividir isso com as pessoas. A gente teve um projeto que a gente fez, que é um projeto que ele saiu, só que para o até dia 30 de dezembro, que é agora. Então, assim, é difícil captar recurso para a gente poder manter isso. Então, a ideia que a gente teve foi o quê? Vamos fazer uma vaquinha virtual, que com a vaquinha virtual a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, na verdade, captar esse recurso,
para que a gente possa continuar mantendo isso. Todo esse material digital, porque tá rolando um movimento agora que a galera tá mandando muita coisa para mim. Chegaram 3 caixas aqui de 18 quilos com muito material que eu tenho que digitalizar. Notebook, nuvem, é muita coisa. E assim, o legal é que todo mundo, eu vou soltando isso nas plataformas, todo mundo participa. E eu ouço de todo mundo assim, caramba, você não sabe essa alegria que você me traz falando sobre esse momento, falando sobre esse jogo. Quantos jogadores que às vezes acabam esquecidos e se sentem felizes ao ver um pedaço do jogo, um momento que viveram, algo que foi especial na vida deles. É isso. Você falou uma coisa aqui muito especial, acho que é importante que a gente não apenas fale sobre isso. Aqui estão todos os atletas, pô, Karen, Tatiana, Kelly, pô, que bom ver vocês aqui, né? Então é o seguinte, poder divulgar isso. Serginho, com milhões de fãs e seguidores, essa vaquinha virtual, com todo esse material incrível, toda essa história do vôlei que está aí, e que certo, todos nós vamos beneficiar, e os fãs do vôlei vão, né? Aí, Dulce está aqui também conosco, porque a Dulce, olha, para quem não sabe, foi uma das responsáveis pelo início da minha carreira como treinador. Porque foi ela da Itália quem me convidou para ir dirigir um time na Itália. E você acha que ela ia ficar de fora, Bernardo? Você acha que ela não ia contar essa história? Não, aqui, ó. Vamos lá. E é isso que eu ia perguntar para você. Eu ia pedir para você contar um pouco do começo da sua história como treinador, porque a Dulce, ela correu hoje do trabalho, ela chegou em cima da hora, eu falei assim, Dulce, eu vou te esperar. Aqui, ó. E ela fez questão de gravar para você. Boa noite, obrigada. Tudo bem? Feliz ano novo. Muita luta, muita garra, muita resiliência. Eu acho que são essas palavras que definem o nosso amigo entrevistado hoje, Bernardinho, que acima de tudo, além de ser um profissional acima da média, é um amigo querido, e tem uma família muito querida também por mim, e que eu tenho muita admiração. Para quem leu o livro dele, ele me fez uma homenagem linda, né, falando que se não fosse eu, ele não seria o técnico e o homem que ele conseguiu ser. Mas também, se ele não fosse ele, com essa personalidade fortíssima, com essa grande resiliência, ele não teria sido o técnico que foi e que ainda é. Bem, tudo aconteceu em Perúdia, que o meu time perdia, e ele foi, e eu lembrei dele como técnico para indicá-lo. Ele acabou aceitando, o time estava em último lugar, precisava se recuperar para não descer para a categoria mais baixa, e eu fui assistente técnica dele um tempo e vi que realmente as meninas iriam sentir muito o treinamento forte dele. E, acima de tudo, não é só um treinamento físico ou tático, é um treinamento intelectual, é um treinamento emocional. Eles não chegaram à toa onde chegaram, sem ter um treinamento completo, sem ter um treinamento muito bem supervisionado e profissionais excepcionais na equipe do Bernardinho. Meu amigo, eu só tenho a falar o seguinte, você está aqui no meu coração, vai estar sempre, e você é um exemplo para mim, você é um exemplo para o meu filho Sacha, para minha filha Lucila, de competência. A quantidade de horas que você deve ter de leitura deve ser uma coisa imensa, e eu tive a sorte de ter 2 filhos com esse hábito, 2 filhos que são resilientes, são lutadores e são guerreiros. Então, a sua imagem, o seu exemplo não é só para mim. O seu exemplo é muito forte para as 2 pessoas que eu mais amo na minha vida, que são meus filhos. Muito obrigada por ser quem você é. Um beijo no coração. Que lindo. Obrigado, Dulce, por estar com a gente aí. Que carinho. E realmente ela é responsável por ter me tornado treinador.
eu não era treinador, eu era quase um ex-jogador. E ela me liga da Itália, eu estava no Vasco, nesse ano o Fernandão montou um time lá, a gente até ganhou um torneio e tal, um campeonato carioca. E aí no dia seguinte da final eu parti para a Itália, sem falar uma palavra italiana, mas peguei rápido e tal, e ela foi a minha assistente, meu braço direito ali, porque era tudo novo. Era tudo novo. E incrível, né, o que a gente viveu ali, salvamos o time, né, que era, a ideia era essa, salvar o time, porque a gente estava para cair para a segunda divisão, já na metade do campeonato, e a gente foi, e a melhor jogadora, a peruana, se machucou, se lesionou, né, a Zenaida Uribe, e nós conseguimos reverter muito trabalho e tal, e dali a coisa foi. Eu larguei um pouco, né, uma certa segurança. Você bateu as meninas. A Dulce escreveu, você bateu as meninas. Um pouco por aí. Mas olha que interessante. Por exemplo, tem a Dulce vai lembrar, tinha uma jovem na época, Maurício. Conheço, levantadora. Tem contato com ela. 16 anos. Tinha uma outra, Gwendalina Buffon, irmã do grande goleiro Buffon também. As duas meninas mais jovens do nosso time. E elas se transformaram em jogadora de seleção, mas não foi fácil o processo. Foi duro ali, dia a dia, trabalho e tal. E a gente, cara, foi muito legal. Eu digo assim, meu primeiro time que a Dulce me deu essa oportunidade lá. E interessante que eu não era treinador. Como é que ela vislumbrou aquele jogador lá, né? Aquele meu amigo, Bernardinho, tal. Como é que ele... Eu acho que ele tem jeito para treinar. Foi interessante porque ela vislumbrou isso. Eu não era treinador. Ela não te contou, não? Time, entendeu? Ela não falou isso, não. Ela falou assim, olha, o técnico era... O cara lá falou assim, a gente precisa de alguém louco aqui. Ela falou assim, olha, louco, eu só conheço um. E é o Bernardo. Então é isso. Eu não sabia qual era a razão. O louco ela não falou. Ela falou, olha, ela me chamou e eu falei, caramba, porque ela falou, você tem isso, vai dar certo. E realmente ela, né? Olha que bacana aqui, a Célia botando aqui, que ela fez economia, porque eu esperei, olha só, ela salvou a economia também, que legal, entendeu? E a Alda perguntando qual gênero de leitura. Alda, eu leio de tudo. Eu adoro biografias, mas leio de tudo. Estou aqui, recebi 3 livros. E hoje eu recebi uns 4, 5 livros, que eu não tenho nem tempo de postar. Né? Então, livros bacanas. Recebendo lá sobre estoicismo hoje também, né? Falando que o chamado da coragem, acabei de receber, está ali em cima da mesa. Vários livros aqui. Estou com o livro do Nizam, que eu estou lendo, Força Mental, que é um outro, enfim. Um pouco de tudo. Eu gosto de sempre coisas ler de tudo bacanas, também. Eu já li muitos seus livros. E quando você se desfez daqueles livros lá, mais de 50, eu li todos eles. Ó. Olha, eu quero repetidos, né? A maior parte deles. Eu tenho aqui centenas. E aí eu vou mandando para alguns sebos também, porque eu tenho livros demais, entendeu? Então tem que dar uma, né, de vez em quando, a gente esvaziar um pouco. Bernardo, a gente fala muito do pessoal que está na frente da câmera, da galera que faz ali o espetáculo, mas a gente às vezes esquece de falar quem faz o show acontecer, quem está ali atrás na coxia, quem está correndo para fazer o espetáculo. E dentre essas pessoas, tem uma pessoa que foi difícil falar, mas resolveu falar, falou assim, Marquinhos, eu falo, eu choro. Mas eu quero falar para ele. E eu gosto muito dela. Manda aí. O pessoal falando que está lendo o livro do Nizam aqui, muito bom, muito bom. O livro do Nizam está aqui do lado também, o pessoal está lendo aí, com o Arthur Guerra, que é um psiquiatra incrível. Né? O pessoal botou aqui, eu vou dar para o Kim uma lista de livros bacanas para ele colocar aí, e vocês pegarem algumas sugestões. Prazer enorme poder peraí, abriu 2. Falar com você. Na verdade, você, né, Bernardo? Falar com você, né, Bernardo? Me enche de coração. E eu vou aproveitar esse tempinho aqui para te agradecer demais o que você faz pelo Brasil, pelo voleibol. Aí, ó. Boa noite, galera que está aí acompanhando a live. Prazer enorme poder estar aqui para falar com vocês. Na verdade, para falar com você, né, Bernardo? Meu chefe do coração. E eu vou aproveitar esse tempinho aqui para te agradecer demais o que você faz pelo Brasil, pelo voleibol, pelo esporte, pelo mundo. E o que você fez por mim. Você ter apontado o dedo e falado, poxa, aquela menina lá, eu acho que ela vai poder fazer aquilo que
que eu preciso. E ter dado esse voto de confiança para mim há 25 anos atrás, 26, sei lá, não entendo muito bem de número, né, Bernardo? Sabe que número não é comigo. Enfim, cara, e a gente está aqui junto até hoje. A gente está junto até hoje e eu pude ver de perto, sentir de perto as emoções, ver de perto tudo que aconteceu nesses últimos 25 anos com o voleibol brasileiro e com o voleibol do mundo. E do teu lado, cara, isso não existe. Qualquer pessoa daria tudo para estar aqui no meu lugar. Quantas pessoas não dariam tudo para estar aqui no meu lugar? Hoje, podendo te agradecer. E eu estou fazendo isso. Tá? São anos de muito aprendizado, tanto do voleibol, mas eu acho que mais importante ainda, do lado humano. Que as pessoas veem só resultado, conquistas, medalhas, né? E a gente que está aqui do teu ladinho pode te ver todo dia, o dia a dia, o seu lado humano, as suas conquistas, as suas medalhas, fora das quadras. Que você não sai por aí publicando e dando entrevista sobre isso. Então, além de tudo, você tem o lado ser humano que, assim, Deus é perfeito, né? Conseguiu fazer tudo com você. Um maluco que se transformou no mais foda do mundo, na minha opinião, na minha humilde opinião. E te agradeço por isso. Estou aqui hoje para te dizer que estamos juntos até quando você me aguentar. Você é sua fiel escudeira para sempre. Porque você mora aqui, ó, dentro do meu coração. Te amo. A gente tem que bater palma para quem está ali atrás, fazendo o show acontecer, né? Eu sempre observei, desde bem novo, tudo que ela fazia ali atrás, mexendo, e realmente, para a gente ter sucesso, a gente tem que ter um grupo, né? A gente não... Eu acho que a gente, em setor nenhum da vida, a gente brilha sozinho. Então, eu queria te perguntar como é que é ter uma comissão técnica e trabalhar com ela, e depois de tantos anos, continuar tendo sucesso. Você vê o seguinte, no caso da Roberta especificamente, né? Eu vi aquela menina lá atrás, estava dedicada, correndo atrás, junto com o pai, trabalhando programas, e eu tinha algumas ideias, né? Diferentes. E nós não tínhamos recursos para sair comprando programas lá fora e tal, e a gente começou a fazer da nossa maneira aqui. E aquela história. Quando a pessoa entra no barco e se demonstra fiel, leal, amiga, parceira, na boa e na ruim sempre ali, você não vai largar. Né? Aquela história. Estamos juntos e vamos juntos. Entendeu? E a gente veio junto, na boa e na ruim, sofremos juntos, sorrimos juntos, choramos juntos de emoção, de tristeza e de alegria, mas sempre com muita emoção. Ela se dedicando sempre. Eu dando pressão, porque não é fácil trabalhar comigo. Brincava, às vezes estourava uma época na boca dela. Cara, mas olha, dedicação. Né? Uma mulher na minha comissão técnica que muitas vezes dava o toque, sensibilidade que eu não tinha. Porra, atenção, Bernardo, ali, atenção aqui. Ela tinha isso, ela tem uma entrada com os atletas, com as atletas e com os atletas. Muito legal. Isso para mim era muito importante. Depois a gente trouxe a Mariana como supervisora, que foi incrível também, que se complementava. Ela e a Roberta eram esse lado feminino da comissão técnica masculina nossa, na seleção, e fizeram um trabalho incrível, não apenas como supervisora pela Mariana, e como estatística, né, scout da Roberta. Ela ia muito além, que era a questão da questão emocional, da questão do grupo, de poder ver, poder me aconselhar, poder dar um toque aqui e ali. Isso era muito, muito importante. Aí é uma amiga, né? Ela, a família, a Lua. Então, assim, aquela história. Entrou ali, vira literalmente irmã mesmo. Ali a gente tá junto para tudo, entendeu? Não, tem coisa. Ok, nós vamos seguir fazendo. Ganha e perde. Olha, nós vamos dar o nosso melhor, na condição que a gente tem, né? E ela, desde o primeiro momento, ela se dedicou absolutamente, né? Ela né, fez o que pôde, com o apoio da família lá também, porque o pai e a mãe dela são pessoas incríveis, Lu é uma pessoa incrível, companheira de vida. Então, assim, para mim, assim, a sorte de ter tido, falei dela, da Mariana, mas, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu até postei, né, do Tabachi, do Hélio hoje, estão comigo há quanto tempo. Queria falar do Chico dos Santos, esteve comigo há muito tempo. Tive que falar do Rubinho, tantos anos comigo. Pô, o José Inácio está, né, tanto tempo está lá fora agora. Do Tabachi, eu tenho que mostrar, porque conseguir fazer o Tabachi falar, que é uma coisa muito difícil, e eu fiquei insistindo com ele. Ontem eu fui lá, eu estava disfarçando, e a gente conseguiu. E ele foi um dos últimos a enviar o vídeo, mas ele enviou, e ele enviou 3, né? Mas ele falou, Marquinhos, escolhe aí qual que você acha que fica melhor, manda para o Bernardo,
E eu fiquei com o primeiro porque eu acho que tem a ver com vocês aqui, ó. Espera só um instantinho. Aqui. Eu falei assim, tá baixo para a lua, a gente tem que levar, que isso aí é uma raridade. Ó. Fala Quinho, fala Bernardo, meu parceiro de 30 anos, não só de seleção, mas de clube também. Ao longo desse tempo todo, a gente construiu uma linda história, não só dentro da quadra, mas fora dela também, de muita confiança, de muita admiração. E eu tenho muito orgulho de ver, né, a referência que você se tornou no esporte, não só nacionalmente, mas no mundo todo. Hoje você é uma referência por essa motivação que você tem, essa chama sempre acesa, essa sua mente brilhante, sempre inquieta, sempre buscando coisas novas, sempre se atualizando. E a gente espera poder estar ainda mais alguns aninhos aí pela frente, juntos, poder estar sempre nos desenvolvendo, sempre fortalecendo essa parceria. Eu diria assim que é rara nos dias de hoje, né? Essa parceria que a gente vê tão duradoura e que deu muito certo, acredito, pelo caráter, né, que a gente tem, que a gente construiu, não só dentro de quadra, mas fora dela também, principalmente. Então, que você continue nesse teu gás de sempre e pode contar comigo. Vou estar sempre dando esse suporte por trás. Se tu precisar de mim, você sabe que pode contar. E tamo junto. Valeu. Abaixo eu estou 30 anos, mais de 30 anos, um pouquinho, talvez 30 anos, exatamente 30 anos. Quando eu cheguei na seleção feminina, vindo da Itália, eu cooptei ele para deixar a seleção juvenil. Falei com o Marcos Gerbach na época, que era o treinador principal. Ele cedeu. Ele era desse time aqui, ó. E aí começamos o trabalho. Não, antes dele. Na Rio Forte já? Forte ainda. Aí no ano seguinte, 93 estava na Rio Forte, aí em 94 ele foi para o Minas, Água de Fiore. 94. Então, quando eu cheguei, ainda em 93, ele estava na Rio Forte a temporada ali. Aí foi para o Minas, depois, como meu assistente, ele foi para o Minas. E aí, enfim, ele a vida inteira, e assim, ele entendeu que a função dele, treinador, ele é o cara que tem uma responsabilidade enorme, né, no trabalho, treinamento, desenvolvimento de atletas, e ele se tornou um especialista, talvez o maior do mundo, em algumas áreas que ele trabalha muito bem. Muito bem, excepcionalmente bem. E mais do que isso, cara, não é um fiel escudeiro, né? Um irmão ali, como o Roberto mas eu digo assim, é um cara que tá ali para, brinco dizendo que a gente dividiu mais quarto do que com esposa, muitas vezes, porque concentração, né, viagens, clube, seleção, clube e tal, direto. Então, assim, é um grupo de pessoas, um hall de pessoas muito bacana, e é legal ver. O Fiapo está nos Estados Unidos, aí começa a treinar, ele sempre manda alguma coisa com a referência que nós temos do nosso trabalho. Porque não é, volto a dizer, Bernardinho é apenas um nome. Eu sou Bernardo, aí tem o Bernardo, Tabachi, Hélio, escrevi isso lá Chico de no Santos, texto. Rubinho, né? Então, o Bernardinho é assim, talvez seja, né, uma marca ali, desse grupo enorme, tem muito mais gente, Renato Bach, né, Roberta, Mariana, enfim, essa galera, Fiapo, Marcinho, essa galera toda aí, genial, enfim. É isso que realmente conta. Você não consegue, desculpa, nada sozinho. Cercar de pessoas competentes, boas, complementares a você. Nós tivemos uma reunião hoje, no da tarde, né? Eu falei, cara, vocês me incomodam, mas vocês são necessários, porque eu tenho um estilo que eu vou mais, segura a onda. Se eu não tiver quem faça isso, eu vou errar. Vou errar pelo excesso, vou errar porque nós nos complementamos. E há esse respeito. E sabe, essa coisa do entendimento que, né, a capacidade do outro que é complementar a você, ela é fundamental para que você possa melhorar, né? E tem uma coisa que eu acho que eu tenho, assim, essa vontade de aprender. Assim, humildade, não tem falsa modéstia, é isso. Assim, eu sei que eu não sei tudo, eu sei que eu não sou o melhor em tudo, muito pelo contrário, né? O Giba falou aqui, pessoas importantes, o Altino, o Gabiru, pessoas que limpavam e Jaguar, e a Cris. A Cris era responsável pela alimentação em Saquarema. Sim. Cristina Caldas, mãe da Paulinha, da Isabela, pessoas maravilhosas. Ela teve desde a fundação, da inauguração de Saquarema até a passagem dela, teve lá conosco,
Tem né, entrevista dela, porque você estava falando do Empadão. Responsável. Bom, ela foi assim, até hoje, quando eu vejo, eu sempre me comunico com as filhas, troco mensagens eventualmente e tal, é muita gente. Giba lembrou com maestria, Giba, porque, cara, não dá para agradecer tanta gente que fez tanta coisa por nós, né, na seleção. Enquanto fala de clube, ainda tem o Henri comigo, braço direito total, o Márcio que arruma lá quadra. Gabiru estava lá, Gabiru falou, manda um abração pro Bernardo quando estiver com ele, sabe tudo lá dentro. Gabiru nós tínhamos o seu Altino, o Gabiru, que era um pouco a cria do seu Altino, que está lá agora responsável. Assim, eu estava, né, a nossa seleção foi a primeira que fundou, digamos assim, Saquarema. Ainda testando, não tinha saída água quente, chovia dentro dos quartos, foi assim, logo depois da inauguração. Então estava tudo meio caótico ainda, os caras querendo voltar para o Rio, brigando, mas a coisa foi sendo ajustada, obviamente, se tornou um centro de referência, né? Então, acho assim, Gui, se você, nessa sua grande videoteca memória aí... E minha mãe mora lá, sabia? Minha mãe se mudou para lá no ano que o CT começou. Então, eu acompanhei o CT virar o que ele virou, entendeu? E virou um centro de referência. A gente começou em 2003. 2003 foi o primeiro ano que a gente foi para lá. Então, a gente comecei com a seleção masculina em 2001. A gente ficava concentrado no Leme, treinava na Urca. 2002, idem. Em 2003, a gente foi para Saquarema e ele começou. Né? E aí, a partir dali, Saquarema, o pessoal ficava meio bravo, que a internet não pegava direito, aquela coisa toda. Né? E eu, acabava a luz de vez em quando, a gente, vamos mesmo. Ricardinho figurado. Ricardinho chamava... Fizeram um presídio chamado, numa cidade, acho que é Bernardes. E ele dizia, nós estamos aqui no presídio, você que é Bernardinho, em referência ao presídio lá tal, de tanto treinamento e na loucura que a gente tinha lá. Mas as memórias, né, assim, eu sinto uma saudade enorme. Falar em saudade, deixa eu provocar agora um pouco com você. Quando a gente fala em saudade, que a gente vai relembrar lá o Bernardinho, que chegou causando aquilo tudo no Brasil, mudando a equipe feminina, batendo de frente com as cubanas. E durante muito tempo, a gente, quando era jovem, a gente ficava com raiva das cubanas. Hoje, os anos passam, a gente cresce e a gente entende a história de cada uma, né? E dentre as cubanas, duas te mandaram uma mensagem que eu acho muito legal e eu gostaria de compartilhar com você. Uma, a gente até falou essa semana sobre ela e ela mandou. E a outra para mim, a melhor de todos os tempos. Eu vou colocar aqui que ela fez... Aqui. A equipe do Salta Tica. Eita, craques. Hola, Bernardo. Hola. Un saludo para ti, muy especial, desde donde estoy. Quiero que sepas que para mí es un placer poder saludarte hoy, felicitarte, decirte que una vez más que te tengo mucho cariño, que para mí has sido tú uno de los mejores entrenadores del mundo y que le has dado mucha gloria al voleibol mundial y brasileño. Mi cariño para ti, mi amor, mi respeto y parabéns. Espero tenerte junto a nosotros muchos años. Un abrazo grande y feliz año nuevo. Uau, essa aí foi gênio. Mireia Luiz. Mireia era realmente incrível. Tecnicamente, fisicamente, o que ela fez, ela realmente fez coisas de outro mundo. E bacana, porque é aquela história. Acabou ali. A gente as meninas tinham amizade com elas e tal. Tivemos nosso embate, faz parte do jogo, faz parte da história. Elas fazem um encontro, Bernardo, todo ano, você sabia? Las Morenas del Caribe, elas juntam desde a primeira, que eu converso, que é a dona Roca Messi, que jogou na década de 60, até a jogadora que jogou da última geração. Então é legal que elas se encontram e elas celebram isso, e elas fazem questão de contar essa história para as jogadoras mais jovens saberem quem elas foram. Então eu acho isso sensacional, que é resgatar o momento da... Mas essa depois essa foi a maior geração do vôlei feminino mundial, né? Porque elas foram tricampeões olímpicas,
Ou seja, elas fizeram algo que nenhuma outra seleção vai fazer. Seguidas, né? Quer dizer, pá. Então elas foram realmente, né, elas dominaram o mundo. E nós tivemos o azar de formar uma belíssima na década delas. Na década delas, nós perdemos 2 semifinais por 3-2 contra a Cuba, Atlanta, e depois Sydney. 3-2, ganhando por 2-1, nós perdemos 2 semifinais contra esse que foi o maior time do E céu, conseguiram dar um 3-0 por mais que seja na primeira fase de uma Olimpíada, conseguiram dar um 3-0, que eu falo que era no Dream Team, que aquilo ali era o Dream Team, né? E a gente perdeu naquele 3-0, depois a gente perde. Sim. Aí uma ela quebra o pé, entendeu? E aí a gente perde. Claro, a Vina entrou muito bem, mas aí uma naquele momento era uma das referências, era a titular ainda. Depois a Vina se tornou, né? Super. Mas perder uma jogadora como ela também, ela quebrou o pé. E ela não conseguiu jogar depois da sequência. Não é uma desculpa. Mas são coisas da vida que eu acho interessantes, Bernardo. Porque você levou a Filó e todo mundo fala. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Que aquela sua seleção, todas foram importantes. Quando a gente pega e pensa no bronze, na hora do bronze ali, a Ida entrou, fez a diferença. E quem mais jogou e quem mais virou a bola do ponto lá foi o Filó. Todo mundo se criticou. Então, quer dizer, só quem está no conjunto, só quem trabalha de noite sabe das decisões, né? E como lidar com elas. Seja com as frustrações, eu acho, com as vitórias, com as derrotas. A outra é essa aqui, ó. A Costa. Fala. Que eu... Costa. Mis saludos y mis respetos para ti, también. Uno de los grandes entrenadores, vos también supiste llevar a voleibol brasileño, tanto femenino como masculino, a los más altos del podio. De todo corazón, un abrazo, un saludo de esta voleibolista cubana. Vuelvo a repetir, mis respetos para ti. Fuiste y eres grande dentro del voleibol mundial. A Costa foi uma super jogadora também, tinha sempre com peso, mas jogava, uma técnica para jogar, levantadora, mas atacava. Corredor dela, né? 4 em 2, né? Então, ela era incrível. Então, assim, é bacana poder ver isso, ter esse contato, ter esse carinho delas, né? Referências, tricampeões mundiais, assim, são essas... Elas são um pouco com essa geração do Serginho, do Gibe e tal, assim, no sentido de uma comparação desses fora de série, né? Então, essas são realmente fora de série. E nós ganhamos uma final dela, tá, Karen, aqui, posso lembrar agora, lembrei da Karen aqui, né, no Pan-Americano. Elas dançando, foi o Winnipeg. Ganhamos dela, exatamente, achando que iam levar Winnipeg... 99. Agora, olha só, 99, a história mais engraçada dessa aí foi da Dulce. Eu lembro até hoje, a Dulce fez assim, ó, a Mireia tava sambando e tava no banco, né? Aí, de repente, vocês começam a virar o jogo. Aí, o Luiz Carlos fala assim, aí, caro assinante, aquela ali é Mireia Luiz, salta 3,35 do chão. Aí a Dulce falou assim, cara assinante, mas do banco ela não salta de altura nenhuma. Eu acho até que o técnico tá puto da vida com ela. Nunca esqueci isso, cara. Cara, eles tinham uma geração que foram entrando e fazendo monstros. Então, assim, foi muito aprendizado, né? Muita coisa bacana. E uma geração nova que nós, depois da geração da Fernanda, da Ana Moser, da Fu, da Ana Paula, etc. Tal, a nova geração estava entrando quando a gente ganha esse Pan-Americano 99 contra essa Foi. Né? E ninguém acreditava. E ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. Então foi uma daquelas vitórias... Mas eu acho, Bernardo, porque o time do Rexona, aquele time que vocês montaram, que era um time de jogadoras jovens, mas que eu acho que elas foram se acostumando tanto a jogar decisões que elas não sentiram jogar o Pan-Americano. Elas jogaram meio que se divertindo, assim, levando com seriedade, mas sabendo da responsabilidade delas. Claro. Lili, Érica, Val. Você veja, nós tínhamos ali na quadra, a veterana era Fofão, a Vina, que era uma semi-veterana, aí a Elisângela, que era uma jovem, Karen, Valeuska. Tinha Carol, Renata Lúcia. E Vina e Érica. Vina e Érica, essa história. Andréia Teixeira. A Andréia foi a Líbera ali. Então foi uma experiência incrível, realmente. Para mim, a Érica praticamente foi filha, né? Se criou a Érica, né? Praticamente.
a Érica chegou aos 16 anos. Cara, 16 Oi, anos ela chegou para trabalhar comigo. Tudo bem? Aí. Quinho, falar do Bernardinho, para mim é muito legal, muito gratificante, muito leve. Eu que comecei, né, minha vida profissional no voleibol com ele em Curitiba, no projeto na época que era o Rexona, morei na casa dele. Então eu sempre tive, né, uma mentoria, uma graduação com esse líder, com esse homem que me ensinou tantas coisas que eu ainda levo para minha vida e sei que estarão sempre nos meus valores. E todo mundo que vê o Bernardinho na tela gritando, né, gente, exigente, não imagina o ser humano que esse cara é. Tem um coração imenso, sempre estende a mão a todos. E, enfim, ele é minha escola, né? Ele é minha escola da vida. Eu carrego, compartilho todos os ensinamentos que eu tive com ele. Então, vou deixar um beijo grande, Bernardinho. Saudades de você. Que você tenha um 2023 ainda mais maravilhoso. Um beijo na família. Te amo. Valeu, gente. Essa foi craque também. A Érica é filha. Literalmente. A Érica, craque. Nossa, fez coisa incrível. Uma guerreira, batalhadora. Ela veio de Belo Horizonte, ela jogava no Mackenzie. Nós fizemos um acordo, então ela veio já conosco, tinha 16 anos. E aí ela veio e foi morar na minha casa. Não dava para ela ficar sozinha, né? Então ela morava com a gente no quarto, digamos assim, não tinha um filho no quarto de hóspede, digamos assim. Chegava à noite, levava um chocolate para a filha, aquelas coisas. Ela foi, imagina, ainda uma adolescente, né? Deu trabalho, mas maravilhosa, guerreira, campeã, uma história linda em clube, seleção, e bacana poder ver a mulher que ela se tornou, né? Encontramos recentemente, ano passado, na temporada, lá em Osasco, estava lá o marido, enfim, é muito bacana poder revê-las aqui, né? A Val eu tenho visto mais, a Fofão que eu não tenho visto muito pessoalmente. A Dulce veio sempre. Encontro aqui no que é desse aqui, ó. Ali, né? Então, a Dulce, as bonequinhas. E assim, é muito bacana, Quinho, poder ouvir isso aí, assim, legal. Eu não imaginava que fosse ter essas homenagens, assim. O bacana é poder vê-las, poder ouvi-las de alguma maneira, poder, né, de alguma forma, receber uma mensagem. Isso me faz refletir, olhar para frente. O Bernardo está cansado. Cara, mas se eu puder, de alguma forma, continuar a ajudar, né, continuar de alguma forma, colaborar, como, né, algumas aqui disseram, tanto as meninas quanto um Serginho e tal. Cara, essa é a missão. Encontrar qual é a sua missão de vida, talvez, seja a coisa mais importante, né? Então, muito mais do que ganhar e perder, porque a gente é medido muito pelas vitórias e derrotas, é o quanto você, de alguma forma, contribui com a vida das pessoas. Acho que esse talvez, se fosse o grande elemento para ser medido. Como é que você avalia aquilo que você fez? Claro que vai ter medalhas, conquistas, porque elas inspiram, né? Mas eu acho que, de alguma forma, poder tocar, contribuir, talvez seja, né, talvez o grande parâmetro, né, para você avaliar a carreira dessas pessoas brilhantes que passaram aqui, né, que estão aqui com a gente na live ou que passaram e deram seus depoimentos. Treinadores, né, no caso, estiveram aqui, o Hélio também estava aqui com a gente, mandou uma mensagem aqui falando da Filó, maravilhosa. Tanta gente que as pessoas não acreditavam que, né, nós como líderes, entre aspas, né, assim, pessoas que têm essa função, a gente costuma acreditar mais nas pessoas, às vezes, do que elas mesmas acreditam. A gente fala, não, vamos fazer. Isso é uma teoria de motivação que fala o seguinte: quando você se dedica a algo que você acredita de uma forma muito intensa, né, a possibilidade que aquilo aconteça é muito maior. Então, é o que chama efeito Pigmalião. Se apaixona por aquele processo, acaba acontecendo. Né? Quando, né, o Deus dá vida, Pigmalião tem a ver com um pouco dessa forma de você mover as coisas, mover os projetos dos quais você se envolve. O vôlei é um projeto de gente. Né? Fundamentalmente, o que você faz é trabalhar pessoas. Não vende produto, não presta serviço, é desenvolver pessoas. Porque pessoas mais trabalhadas, mais treinadas, física, técnica, emocionalmente, tendem a... Muito bacana a Dulce falar do meu início de carreira, que ela fala de um trabalho completo, que eu buscava, mas eu não tinha ainda condições. Né? Quando eu pensava numa coisa mais intelectual, numa coisa emocional, tal, então tem muita coisa que eu fui buscando naquele meu início, e sem condições.
Eu não tinha assistente técnico, Dulce, você é minha assistente, eu não tinha preparador físico. Caramba. Eu ligava para amigos meus preparadores físicos no Brasil e fazia acontecer lá, entendeu? Eu ia replicando lá. Então era aquilo que eu... Mas tem uma pessoa... Não. Disso tudo que você falou, tem uma pessoa que falou para mim que trabalhou com você quase do começo ao fim. E foi a única pessoa que só jogou em clubes do Rio de Janeiro. Não jogou no clube de São Paulo. Ela tem o maior orgulho disso. Você sabe quem é? Ela falou assim, Marquinhos, eu joguei com ele e ele foi o cara na minha vida. Ó. Vai falar chefe. Você está falando chefe. Fala, chefe, tudo bem? Bom, primeiro dizer que é sempre um prazer falar de você, para você. Tive a oportunidade de trabalhar durante 13 anos, conviver de forma íntima no dia a dia, te conhecer muito mais do que o treinador Bernardinho. E eu queria falar um pouco da importância que você teve ao longo desses 13 anos, não só na minha formação como atleta, né, um cara que lidera pela disciplina, um cara que lidera pelo exemplo, um cara que está atento a tudo e a todos ao seu redor, preocupado com o coletivo, mas principalmente na minha formação como pessoa, como mulher, como cidadã. Então, meu sentimento de gratidão por você é gigante e você pode ter certeza que todos os ensinamentos são levados para a minha vida, de tudo que a gente viveu junto, para além dos títulos, para além das questões táticas e técnicas, também sobre isso. Muito do que eu vejo sobre o esporte tem do seu olhar ali, e meu sentimento é de gratidão. Você é uma pessoa muito especial e que eu quero levar para o resto da minha vida. Por mais que a gente não fale todos os dias, a gente está sempre se comunicando, você é um cara muito importante na minha vida. Um beijo, obrigada por tudo. Cara, falamos delas aqui no início, não tem como não falar dela. Uma referência, E eu me lembro, assim, mais perto do final de carreira, ela pensando o que fazer ou não, né? Eu incentivando ela a estudar, fazer a transição e tal. E tá aí, brilhando na televisão, brilhando como comentarista, brilhando como meio que apresentadora junto com o Marcelo agora, né? No Savá Paris, enfim. Realmente incrível, uma família linda, uma pessoa mais guerreira, aquela exemplo dentro da quadra, o tempo inteiro dando 100%, como eu disse. Né? Depois do Serginho é ela, no sentido dela, Serginho no masculino, ela no feminino, fizeram acontecer. Só uma correção, o Giba mandou aqui um WhatsApp dizendo que as cubanas foram tricampeãs olímpicas, mas bimundiais. Elas foram trimundiais, mas assim, foi em 78, aí teve esse ato, depois 94 e 98. A Copa do Mundo que elas ganharam 80, 89, 91, porque antes antecedia, depois, era depois da Olimpíada, depois passou a anteceder, então ganharam 89, 91, 95 e 99. Foram pentacampeãs na tetra. Mas, enfim, Fabi, cara, assim, é uma referência bacana. Estuda, tá? Uma live com ela aí, porque ela certamente vai. E ela estuda, porque um dia eu fui lá, ela estava estudando sobre a Itália, e ela cai dentro para poder ficar dentro. Mas é isso. Mas eu sempre falava isso para ela. Estudar, se preparar para tudo na vida, né? Eu vi aqui Renatinha, Renatinha, tá em Portugal, tá tarde aí, vai dormir. Renatinha Colombo, outra figura maravilhosa, está aqui com a gente. Cara, que bacana poder ver essas pessoas aqui, que bacana poder ouvir algumas delas, né? Casa Fabi aqui, a gente troca de vez em quando, não estamos todo dia juntos, mas está sempre acompanhando, tenho certeza que ela nos acompanha também. Assim, ela tem, sempre ela passa ali no jogo, que ela tem a chance, ela vai dar um beijo na gente. Ela é parte da nossa história, né? Não existe projeto nosso, você tem essas pessoas, né, que estão conosco, elas continuam conosco de alguma maneira. Né? O legado que elas deixaram, construíram, né, é para sempre. Né? Nós continuamos ali, um pouco carregando né, essa bandeira desse legado construído por Fofão, né, por Fabi, que teve do início ao fim conosco, né, nos nossos projetos. Né, de tantas. Agora teve uma, então, dessas aí teve uma que foi assim, que eu acho que é a inspiração até hoje. E ela falou bem demais de você. Olha, ela falou assim, Marquinhos, eu faço questão de falar e eu falo agora. Ó. Eu quero te agradecer, Sabiá, pela oportunidade que você me deu de falar um pouquinho para o Bernardo. Né? A gente trabalha junto, se encontra de vez em quando, mas a gente nunca tem a oportunidade de falar, né? O quanto é importante
para a gente essa pessoa, o quanto foi importante, o quanto somou na nossa vida, né? Bernardo somou muito para aquele grupo, em especial na minha vida, né? Ele tinha uma sensibilidade para lidar comigo muito grande. Depois eu vim enxergar isso, porque eu era uma pessoa que cobrava muito de mim e, por incrível que pareça, o Bernardo nunca deu um grito comigo no jogo, nem no treino, nem nada. Então, ele sabia como lidar com cada uma de nós. Isso era muito importante. Enfim, ele foi o cara que trouxe para a gente o profissionalismo, né, para o voleibol feminino. Ele foi a pessoa que conseguiu nos mostrar que nós poderíamos estar no pódio em todas as competições, mas com muito trabalho. E o grupo comprou essa ideia, né, e nós tivemos muito sucesso na época. Primeiro ano, né, primeira seleção do Bernardo no Brasil, e eu acho que foi um trabalho muito vitorioso, né, muitas experiências boas, e foi um trabalho que deu muitos frutos. Eu acho que cortou, porque ela mandou, mas assim, deu para ter uma ideia do que... A Ana Flávia foi a primeira capitã, né? Ela era a melhor jogadora? Não. Jogadora eficiente, fazia, consciente, mas tinha essa coisa do exemplo, né? A Karen botou Bilota, que era o filho que ela chamava. Assim, ela é uma pessoa muito sensível. Talvez eu nunca tenha berrado muito com ela, que eu errei com tanta gente, não sobrou muito para ela. Mas certamente, o que eu falo, era um grupo de pessoas. Eu tive muita sorte em muitas situações, porque a oportunidade de pegar gerações muito interessantes. Quando eu chego à seleção feminina, eu me deparo com uma geração com Fernanda e Fofão, Ana Paula, Flávia, Márcia Fu, Ana Mose, Ida, Ana Moza, Márcia Fu, Ilma, depois chega Virna, Leila, depois as meninas que vão, né, completando. Ou seja, então você tinha talento e você tinha, assim, principalmente de algo, de uma orientação, de um caminho. É por aqui que nós vamos. Mesma coisa quando eu chego na seleção masculina e deparo com aquele material humano incrível, agora vamos ralar, vamos treinar e vamos fazer um grupo, um time, vamos brigar por tudo, né? E o feminino tinha vindo no quarto lugar, mas assim, oscilava muito. Não, vamos a gente brigava, passamos a brigar de igual para igual, né? 3-2 aqui, 3-2 ali. Exceção do final do Mundial, que a gente foi atropelado, a gente ganhou delas. No Grand Prix, lembra? Eles passaram na rede. Ganhamos dela no Grand Prix. Então, ganhamos dela. Aí depois elas ganharam a gente no Mundial. Aí elas ganharam a gente na Olimpíada, a gente ganhou no Grand Prix. Mas você estar nesse patamar daquelas que se tornou o maior time do século, foi muito bacana. Mas graças, primeiro, ao talento de muitas dessas atletas, algumas mais talentosas, outras menos, mas ao espírito que elas criaram e entenderam. A proposta ela foi muito bem aceita por elas. Vamos fazer isso, trabalhar, aprender. Aprendi muito com elas. Não é por aqui, é por ali, vamos ajustar, vamos fazer, porque não é... a mentoria é uma via de duas mãos, a Érica falou mentorou, mas eu aprendi muito ao ter, né, ainda jovem, uma filha de 16 anos. Como é que é lidar com 16 anos? Né? Então, isso tudo era o que nós juntos fomos fazendo. Depois na seleção masculina, idem, novos aprendizados. Não vai dar certo, esse cara veio do feminino, não tem no masculino. Vamos aprender, vamos fazer. Então mergulhamos nisso, né, juntos, uma comissão técnica, um grupo de pessoas, e eles acreditaram. Sem isso, não tem como. Os protagonistas são eles, entendeu? Então, eu volto a dizer, a gente tem que criar condições para que eles possam se desenvolver, crescer, se motivar. De vez em quando tem que dar uma palmadinha, que nem um filho, você põe ali no lugar. E quando é o filho, dá palmada? Quando é o filho, pode dar palmada? Não, meu filho pode, então. Treinou, cara, que ele trabalhou muito. O que o filho tem para falar pro pai? Alô, Quinho, já estou ligado aqui na live. Pai, deixar um recado para você, agradecer por tudo, em todos esses anos, por tudo aquilo que você representa para mim, para nossa família, todos os valores, e dizer que eu te amo muito, que eu tenho muito orgulho de você, que você possa continuar fazendo aquilo que você ama, que é estar dentro de quadra, treinando, que você continue fazendo aquilo que você mais sabe fazer, que é inspirando pessoas a se tornarem melhores atletas, melhores pessoas. E isso eu acho que é o grande legado que você pode deixar para o nosso país. Um grande beijo e valeu!
que falar desse. Eu acho assim, a gente fala todo dia, esse realmente é um cara especial. Eu vou dizer para você uma coisa. Você falar, ele se tornou um grande jogador. Não é um cara mais talentoso, ele correu atrás, se tornou um grande jogador. Não tem um talento do Ricardinho, do Maurício e tal, certamente não, mas fez vencer, fez acontecer. Se tornou um jogador de time, um grande vitorioso, um grande vencedor. Mas mais do que isso, meu grande orgulho dele e a geração que ele se torna. dele toda correu atrás, né? Porque assim, eu acho que foi a geração mais resiliente, né? Porque eram muitos desafios, muita gente falando muita coisa. Mas olha, eu vou além. Quando ele foi para a Itália, eu conheci muitas pessoas na Itália, muitos dirigentes e tal, recebi várias mensagens. E a mensagem nunca se referia ao treinador, ao jogador, que, o cara é campeão. Cara, ele veio para cá e ele mudou a mentalidade de um time. Né? Ele veio aqui, pensei que foi chegar um campeão cheio de vontades e ele aqui com a humildade de fazer acontecer. E continua. Ele tá falando, de manhã teve treino técnico, o único veterano que não foi ele. Aí tem um treino opcional da seleção lá e ele levou os caras para treinar, né? Levou os veteranos. Foi pro banco, do jogo, o treinador escolhe aqui ali, ele tá ali o tempo inteiro, vamos, não tem... Então, assim, muito orgulho, e óbvio que tem muito da mãe da Vera, uma pessoa maravilhosa, que deu a ele essa sensibilidade que ele tem, que é muito mais... Eu digo assim, se ele quiser, eu digo isso com toda a sinceridade do mundo, se ele amanhã quiser se tornar treinador, ele vai ser um treinador muito melhor do que eu sou. Primeiro, pelo conhecimento, assim, ele é um estudioso do jogo. Como eu sou, ele é um estudioso do jogo. E dois, porque ele tem uma inteligência emocional espetacular. Trabalha isso, entende. Ele tem uma capacidade de se relacionar com as pessoas espetacular. Entende? É a minha opinião. Se ele desejar, não sei qual é. Ele já conversamos um pouco sobre o que vai ser depois e tal. Ele ainda está, obviamente, pensando. Ele quer continuar ainda por um tempo. Ele ama o que faz, continua treinando como se fosse um aspirante ainda. E quando eu paro e olho, lembro daquele menino, ele já está com 36 anos hoje. Entendeu? E ele treina como se fosse realmente um menino aspirante. Igual você falou uma vez, né? Entendeu? As pessoas chegam lá pela necessidade ou elas chegam pelo amor, né? Quando elas chegam pelo amor, é a paixão e não adianta. Elas ficam até não poderem mais. Você falou na Itália, tem um jogador italiano que ele também te mandou uma mensagem que, para mim, foi um dos maiores da Itália, Caraca. Que foi o Gianni. Boa, esse é um monstro. Ciao, un saluto a tutti dal Giangio. Bernardo per me è negli ultimi 20 anni il più grande allenatore che abbia mai visto in campo. È una persona che stimo, un allenatore che stimo tantissimo. Ha dato, secondo me, sta dando alla pallavolo mondiale qualcosa sempre di diverso. Ed è un allenatore che veramente mi piace proprio osservare e imparare tanto da lui. Ci sentiamo, mi aiuta tanto, devo dire che è sempre veramente un piacere parlare con lui perché è una persona sempre molto molto disponibile. Ma la cosa più importante che ammiro come veramente lui sa far crescere le squadre, i giocatori, l'intensità che sa dare sempre e la motivazione che sa dare sempre alle sue squadre. Quindi, lo saluto perché è veramente un grandissimo e ha fatto la storia della pallavolo mondiale. Un abbraccio, un bacio a tutti. Ciao. O Gianni foi um dos maiores, se não o maior da Itália, na minha opinião, porque ele foi completo, ele foi longevo, ele foi incrível. Jogaram em todas as posições, ganharam tudo. Exatamente. Esse incrível. Não ganhou um ouro olímpico como o Carlão ganhou, mas ganhou uma prata olímpica, mas ganhou mundiais, o Carlão ganhou, mas enfim, são dois fora de série. Falando de dois fora de série. E muito bacana poder ouvir isso dele, porque a gente tem uma relação maravilhosa. Ele, como jogador, jogamos muitas vezes, eu como treinador contra. Depois, ele é treinador do Bruno na Itália hoje, então a gente se fala muito. Quando eu deixei o projeto da Itália, eu fiz um pouco junto com a federação, né, uma seleção, e eu fui um dos que deu a força e também o aval para que o Gianni assumisse a França. Um cara espetacular, uma pessoa humana maravilhosa. Bacana poder ouvir dele, que a gente tem essa relação mesmo. Estou sempre aberto para a gente conversar, falar, trocar em momentos de dificuldade que ele passou e tal. Ele é super gentil. Eu não sou amigo,
muito, sempre um cara educadíssimo, gentilíssimo, generoso. Eu costumo dizer que eu não sou um amigo que você chama para comemorar, mas quando tem dificuldade, chama para ajudar. Meu irmão está aqui também, Guilherme. Quando eu deixei a França, eu botei lá ajudei lá na seleção para que ele pudesse se tornar o treinador da França, né, processo seletivo lá. E muito bacana poder ver, tá ali um momento difícil agora, porque o time não é um grande time, tem o plantel de moda, faltam alguns jogadores, falta um pouco de profundidade no plantel, tem poucas substituições, falta um pouco de alguma coisa. Estão aí, estão brigando, estão fazendo, e o Gianni é um dos responsáveis por isso. E tem uma parceria com o Bruno muito bacana lá. Eu gosto muito disso aí, de poder que eles troquem, façam e cresçam juntos, entendeu? Então, muito bacana poder ver de um ídolo mundial. O Gianni é um ídolo mundial. Sim, sombra de dúvida. Como as pessoas falam lá, é um cara que referência todo mundo na Itália e fora da Itália, porque não é apenas o grande jogador que ele foi, mas é a postura dele, a atitude dele sempre, sabe? Um batalhador, o joelho, já não dobra o joelho, teve muitos problemas, né, e nunca deixou. Então, realmente, é um cara incrível. A primeira Olimpíada dele era ele era central. Eu disse ao Bebeto o seguinte: nós estreamos contra a Itália. Eu falei, Bebeto, que sorte que nós estreamos contra a Itália, porque esses caras vão dar muito trabalho. Falei isso, Bebeto, depois do jogo. E nós estreamos, ganhamos dos caras. Eles foram. 89 foram campeões europeus, 90 campeões mundiais. E aí abriram aquela geração chamada geração dos fenômenos, que nunca ganhou uma Olimpíada, mas foi... Tirou na trave, 2000. Caiu em 92, 2000 ficaram em terceiro, né? E foram tricampeões mundiais, como nós, eles foram tricampeões mundiais. Então, assim, realmente bacana poder ver o Giannis também, que, como todas as pessoas que estiveram aqui, vai além de um jogador e treinador, é uma pessoa que a gente tem uma relação de estima, claro que não tão forte como algumas das pessoas que passaram aqui, dos brasileiros que passaram, porque aí, né, tem uma relação muito... Mas é um cara que eu gosto muito pessoalmente, como homem, como ser humano, como pessoa, e obviamente admiro um jogador que foi. Tem um cara aqui que gostava muito de jogar contra eles, ó. Mandou uma mensagem para você. Fala Kim, fala Bernardinho, fala pessoal que está assistindo a live. Foi um prazer grande poder falar do Bernardo aqui. Um dos maiores nomes do esporte brasileiro e mundial de todos os tempos. Um cara que eu tive orgulho, né, de trabalhar juntos durante muitos anos na seleção, um período muito importante, um período nós vimos na seleção masculina, né, de vários anos perdendo, vários anos tentando chegar, mas não conseguimos. Com a chegada dele, a gente conseguiu começar a ganhar, a gente conseguiu ter um salto de qualidade, principalmente mudar toda a mentalidade, que era muito importante para aquele momento. E por ter sido capitão daquele time, para mim é um grande orgulho. Aprendi a ser um bom capitão através da liderança, por exemplo. Era algo que ele falava sempre. Eu acho que a nossa conexão é muito maior do que simplesmente isso. Eu lembro muito bem, aos 12, 13 anos de idade, quando eu jogava no Mirim do Flamengo, ele jogava lá também, assistia os treinos deles, né? Ele, o Bernardo, aquele time lá. E ele deu uma palestra para a gente, o Renato Didi, nosso técnico, convidou, e foi muito marcante, muito interessante. Lembro direitinho no vestiário, ele falando para a gente, tem que treinar, tem que se dedicar, no mesmo discurso de hoje. Um discurso com muita paixão. E hoje em dia, para falar a verdade, as nossas filhas têm a mesma idade, tem diferença aí de 6, 7 dias, né, entre elas, e são muito amigas, estudam no mesmo colégio, então nossa conexão é muito grande ainda. Então, valeu, Bernardo, grande prazer poder estar aqui falando de você. Falou? Beijo a todos. Tchau, tchau. Nauber, capitão. E realmente eu acho que ele amadureceu muito como capitão naquele período, porque é um período diferente, com uma geração vitoriosa. E tem talvez a história mais forte, muito emocional que nós vimos, o campeão mundial. O cara fez chover, tinha uma capacidade, todas as categorias. Então tem uma qualidade técnica que é algo fora de série. Mas tem a história que é a recuperação dele em 2004, quando ele rompe lá, o tendão no ombro na Itália, e ele volta e ele pergunta. Ele ficou na dúvida. Eu falei, cara, vamos até o último momento esperar você e trabalhar para você voltar. E ele pega aquilo, vai. E ele não teve assim uma participação muito intensa na Olimpíada, mas ele teve momentos fundamentais. Na partida contra a Itália, na cidade, um jogo duro, primeiro jogo contra a Itália, ele entra, o Dante não estava bem, ele entra, e talvez naquele momento, assim, a minha visão, talvez a pessoa não tenha essa leitura, né, que eu estou ali, ele talvez tenha dado a tranquilidade ao Dante de saber que
se eu não estiver bem, eu tenho alguém pronto. Porque o Dante era ainda, por mais que tivesse jogado toda a Olimpíada como posto, não como ponteiro, ele era titular dessa seleção há pouco tempo, há menos tempo, há 2 anos, um ano. Então, ele precisava dessa confiança. E fez depois uma reta final brilhante, o Dante, mas o Norberto sempre ali. E ele deu realmente enfim, ele se transformou. Esses momentos de dificuldade, de dor, né, nos fazem amadurecer e ter uma visão diferente. Ele passou a ser mais time, olhar mais para os outros e ver que ele precisava e tal. O que é natural, é um processo, né? Se tornou um capitão, na minha opinião, muito mais completo a partir desse momento, desse período. E depois leva isso para os seus clubes. O Banespa, na época, foi campeão, etc. Leva isso, né, para a vida, para os clubes e tal. Muito interessante ver o processo dele, porque ainda, a gente fala isso, ele 30 e poucos anos ele tinha, então não é que estava lá, ainda era um jovem ainda, carreiras são difíceis de voleibol, mas realmente muito bacana. E você vê, tivemos aqui o depoimento do Escada, Norberto, Dante aqui conosco conversando, né? Então é tanta coisa assim, é muito legal, né? É muito legal poder ter esse convívio, esse contato e ter essas pessoas aqui, né? E legal esse contato que você tem com essa turma toda. Eu volto a dizer da importância, né, do seu trabalho, que as pessoas possam de alguma forma estar aí participando, vendo e colaborando nessa campanha que nós vamos lançar aí, que as pessoas possam divulgar. Que já está pronta. Vocês não tem, quem está aqui não conhece. Exatamente, tem muita coisa para a galera saborear, né, da história do voleibol brasileiro, mundial, né, nos projetos que a ideia, qual foi a nossa ideia, né? A gente conversando juntos, eu e você, na verdade a ideia foi sua, e eu abracei a causa da ideia também. Nós fazemos uma vaquinha virtual e passarmos para jogadores, para as pessoas divulgarem, para a gente poder arrecadar, na verdade, captar recursos, que é o que a gente faria no projeto, para que a gente possa continuar fazendo a pesquisa, continuar buscando esse material, porque existem milhares de fitas ainda para serem transformadas, entre outros materiais, porque o pessoal pensa que eu só brinco ali de vôlei, mas eu estudo todos os dias um campeonato, uma competição, ou algo que aconteceu, eu anoto, eu faço um scout, eu vejo alguma coisa. E, por incrível que pareça, as pessoas que às vezes a gente acha que elas não... foi essa pessoa do vôlei e tal, são as pessoas que guardam as maiores informações, são as pessoas que têm a maior documentação e que podem dividir com a gente os maiores momentos do vôlei. Eu acho que todos fazem parte desse momento. Falta só 2 depoimentos, Bernardo, para eu te mostrar. Eu vou mostrar os 2 em sequência, porque eu acho também que é só por causa da sua hora, que eu sei que está corrido. E a gente bota a vaquinha no final para a galera poder ver. Uma é do Marco, que trabalha com você. Beleza. Falar do Bernardo é falar de um amigo que o voleibol me deu, né, e que eu tenho o privilégio de trabalhar com ele diariamente, é um dos maiores treinadores do mundo, né, e que começou assim, a nossa história começou quando ele assumiu a seleção feminina, né, em que eu ia lá no treinamento ajudá-lo, né, e ajudar aquela nova comissão técnica que assumia, e ali ele sempre muito perfeccionista, sempre querendo coisas novas, pessoas novas na comissão, métodos e meios de treinamento inovadores, tecnologia. Ele estava sempre preocupado com isso e transformou o voleibol feminino à época, né? E isso vem se transformando até hoje em uma pessoa que procura estar sempre se atualizando, procura estar sempre agregando pessoas novas, áreas novas do conhecimento para o nosso treinamento e assim crescer. E assim tem sido realmente um privilégio, né, estar sempre com essa perturbação que o Bernardo tem no dia a dia, essa questão de estar sempre inquieto e à busca de algo que faça tirar as pessoas, vamos dizer assim, da zona de conforto, que é um termo que ele gosta sempre de usar, de forma a aperfeiçoar
os métodos de treinamento, né, e, consequentemente, dar uma capacidade maior para as equipes, né, e especialmente a nossa equipe, Sesc Flamengo. Então, assim, é realmente um enorme privilégio estar junto com ele, né, e junto com toda a comissão técnica que ele lidera. O último foi seu outro capitão. Que aí a gente fecha aqui. Deixa eu pegar aqui. Foi o último porque ele também chegou. Falou, Marquinhos, me espera que eu estou descendo do voo. Pelo amor de Deus, deixa eu ver o vídeo aqui. Eu corri para ele. Vou te esperar até o último instante. Tá aqui, ó. Não. Faltaram 2 pessoas. Não. Essas 12 pessoas aqui eu não posso deixar. Isso aqui é teu amigo de fé, seu irmão camarada, seu parceiro de quadra. Desculpa, Bernardo. Porque foram tantas pessoas que eu até... Olá, passando aqui para dar um grande abraço do meu querido amigo Bernardo. Falar dele como ex-atleta ou como treinador é muito simples, né? Como atleta, tive a oportunidade de jogar com ele no clube, na seleção brasileira, e ele foi uma das peças importantes na minha formação como atleta. Como treinador, os próprios resultados falam por si só, né? Talvez o melhor treinador da história do voleibol mundial. Mas eu queria falar aqui um pouco do Bernardo, amigo, essa pessoa que eu conheço há quase 50 anos e que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, ele está sempre ali, do seu lado, para dar uma palavra de apoio, enfim, para dar um suporte. E então isso não tem preço, né? Toda a gratidão do mundo, e o voleibol nos traz isso, né? Grandes amizades que ficam realmente para toda a vida. Bernardo, um grande abraço, querido. Cara, assim, falar do Marquinhos é uma figura maravilhosa, um preparador físico e um cara que está com a gente aí, irmão que a vida nos trouxe também. E o Renan é um irmão de vida, são quase 50 anos de amizade. E ele prova assim, que eu tenho uma dificuldade muito grande em comemorar, festejar, fazer. Preciso ainda trabalhar muito isso. Mas, assim, se tiver dificuldade, liga e os amigos estão aí para isso. Então, o Renan é um guerreiro. O Renan foi um dos maiores talentos que eu vi também. Tive a oportunidade de estar próximo como jogador, um talento incrível, como o Bernardo. Talentos, fora de série, coisas que você não vê no dia a dia. São realmente, né, atletas, jogadores especiais, de um outro material. E um treinador espetacular, uma inteligência, uma perspicácia, criatividade. Mas é um amigo da vida, né? Mais perto, mais distante, mas em momentos de dificuldade na vida e sempre na luta. E nesses momentos assim que a gente vê a nossa proximidade, eu gosto de poder ajudar, de poder estar ali e dizer, cara, conta comigo. E uma família muito especial, filhos, esposa, eu conheci pai e mãe, já se foram, mas irmãs, né? Realmente um cara fantástico. Então, aí temos aí um desafio pela frente, que é a Olimpíada de Paris. Vamos em busca dessa medalha lá. Se Deus quiser, vai dar certo. O trabalho vai ser muito bem feito e vai dar certo. E fora do vôlei, fora da quadra, tem uma pessoa também que te admira muito, é campeã olímpica. Essa te admira muito também, muito. Olá, tudo bem? Olha, é muito fácil falar do Bernardinho, mesmo não tendo sido treinada por ele. Eu sempre o acompanhei, desde quando ele jogava, já era um ídolo e depois se tornou esse treinador brilhante que eu venho acompanhando ao longo da minha carreira no vôlei de praia, ele no vôlei de quadra. Eu vi a transformação que ele fez no voleibol. Ele é um tesouro para o voleibol. Ele é um cara dedicado, ele é um cara que se entrega. Ele é um cara incrível, maravilhoso, né? Adoraria que tivessem vários Bernardinhos na praia. E assim, eu sempre observei tudo que ele falava, eu sempre li os livros, acompanhei nas palestras, porque realmente é importante, né, a gente tirar proveito disso tudo, de toda essa dedicação dele. E eu só tenho que dizer obrigada, né, Bernardo? Bom,
Grande Sandra Pires, campeã olímpica de vôlei de praia, guerreira, aquelas pessoas que eu gostaria de ter tido a oportunidade de treinar, né? Você vê a dedicação, a força E a dela. forma... Eu acho assim, Marquinhos, você botou aí botou uma coletânea de pessoas muito bacanas, campeões, campeãs, mas antes de tudo, pessoas que fizeram parte da minha história, né? Fazem parte. A gente está aí na batalha ainda, faz muita coisa. E sabe qual é? Eu vou sair dessa live com a seguinte reflexão. Cara, amanhã eu tenho que ir lá e trabalhar e fazer bem. Não posso decepcionar as pessoas, não posso, né, frustrar as pessoas dando menos do que aquilo que eu puder dar. Então, amanhã nós vamos chegar, nós vamos trabalhar, nós vamos pegar o grupo que a gente tem, que elas possam, no futuro, que elas estão lá comigo hoje, né, trazendo depoimentos como esse. Que a gente e sempre alguém que se inspira na gente, então, né, Bernardo? Eu li no papel assim, não desista. Tem sempre alguém se inspirando em você. Exatamente. Você sabe que tem uma coisa do Kobe Bryant muito interessante, quando ele foi entrar para o Hall of Fame, já tinha falecido, né, quando ele foi indicado para o Hall of Fame do basquete. Kobe Bryant, que é um cara que eu admirava muito, enfim, infelizmente se foi prematuramente. E aí a esposa dele foi falar, agradecer. Ele dizia, olha, Kobe jogou machucado, Kobe jogou cansado, Kobe jogou sem condições de jogar. Porque ele sabia que todo dia havia alguém lá no ginásio que tinha ido só para vê-lo jogar. Porque ele era inspiração para aquelas pessoas, ele não podia decepcioná-lo. Então ele fez o que ele fez, pensando eventualmente numa pessoa, num jovem, numa pequena menina que estivesse lá, um rapaz que estivesse ali, ou num idoso que estivesse lá, que tivesse tido a chance de comprar um ingresso. Então aquilo ali era uma coisa que ficou, e eu acho que é bacana a gente poder ter isso aí. E, galera, eu acho que é bacana a gente poder falar aqui, Marquinho, você vai botar aqui a isso. Depois vamos pedir para os atletas divulgarem. Qual é a ideia, pessoal? Existe aqui, né, uma vasta quantidade de material, todos os tipos que você possa imaginar sobre voleibol. Tudo, matérias, né, de imagens, coisas escritas, material físico, coisas maravilhosas. Né? Agora, enfim, tem coisas assim que a gente nem acredita. Eu vejo coisas e falo, caramba, que incrível poder ver pessoas que eu não vi há muito tempo ali nas imagens que o Marquinhos disponibiliza aqui. Né? Então, qual é a ideia com isso? É poder manter com qualidade isso, receber coisas, criar condições para que isso não se perca. Não dá para ficar ali, tudo encaixotado no quarto do Marquinhos e tal. A gente tem que fazer com que isso realmente se torne algo maior. Então, a vaquinha, se cada um contribuir que pode, obviamente, que, poxa, eu já falei para o Marquinhos. A vaquinha pode fazer Pix, a vaquinha pode fazer cartão, a vaquinha pode fazer boleto, ela pode fazer tudo. É, vaquinha. E a galera que está aqui, poxa, Dus, tal, a galera, tantos atletas que conhecem, podem dar esse aval. Acho que é bacana isso, cada um de nós poder divulgar um pouquinho, dar esse aval para o trabalho que o Marquinhos faz. Às vezes, assim, é um atleta que teve uma história qualquer, quer resgatar isso, o Marquinhos tem. Então, ele faz profissionalmente. A pessoa tem que trabalha, ele vive isso intensamente. Então, a live tem um pouco disso aí. Mas aí, por ser uma live assim, meio que, né, desses depoimentos todos, era para falar um pouco desse projeto e disso tudo que está aí. Não vamos deixar isso se perder. Então, Marquinhos, obrigado pela oportunidade. Vamos divulgar, divulga para nós, para as pessoas que você tem contato, que a gente possa divulgar nas nossas mídias sociais aí, para que as pessoas, fãs, né, em torno da gente, que estão na órbita do voleibol, possam estar contribuindo com esse Só falta uma coisa. Fala, Quinho, fala, Bernardo, tudo bem? Cara, na verdade é o seguinte, é difícil a gente falar alguma coisa realmente do Bernardo, até porque estão vendo aí minha filha falando aqui. A minha filha, a primeira, nasceu no meio da Olimpíada de 2004, meu segundo nasceu uma semana depois da Olimpíada de Pequim. Então, assim, não são só histórias dentro de quadros, são histórias fora também, história de família. E eu acho que a frase mais bacana que ficou para mim é: eles tiram o melhor quando o melhor é necessário. Como eu sempre te chamei, Bernardo, patrão, parabéns por tudo, parabéns pela sua carreira e obrigado por 12 anos a gente trabalhar junto. Beijo no coração. A definição é essa. A definição é essa. Os campeões são aqueles que dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Então, a galera está dizendo que vai divulgar aqui. Então é isso aí. Karen, Alda, Tati, Renata. Eu vou deixar o link do Vaquinha, que é a Vaquinha virtual mesmo. Vou passar para o Bernardo também. Aí, se vocês forem na bio, vocês clicam e vocês escolhem a forma que vocês querem fazer a vaquinha. E a gente passa e divulga tudo depois. Porque a ideia é essa, é juntar no local para colocar tudo e a gente ir fazendo essa pesquisa para que ela possa crescer. Porque senão daqui a pouco eu vou ter que sair de casa. Não vai ser não. Marquinhos, eu vou sair, fica aí.
põe aí e manda para a gente. A galera toda vai divulgar aqui, eu vou divulgar para meus amigos divulgarem, para os nossos atletas queridos também divulgarem aí, que vai ser maravilhoso. Fechado. A campanha. Valeu? Muito obrigado pela live, muito obrigado pelo tempo. Obrigado a você. Obrigado a Abraço. você. Valeu. Galera, muito obrigado a todos que participaram. Eu sei que todos vão sair agora. Eu vou deixar o link na bio, que é o nome da vaquinha, a vaquinha mesmo. E na vaquinha virtual, você pode fazer através de cartão de crédito, através de boleto, através de Pix, através de depósito, dentro, fora do Brasil, se for atleta de dentro, de fora, porque o nosso intento era juntarmos o que foi aprovado no projeto, né? Mas como a data não ficou viável, porque foi muito pouca, a gente vai tentar correr atrás dos valores com todas as pessoas colaborando. Então eu vou deixar ela na bio, na minha bio agora, e vou passar para o Bernardo para ele colocar também, tá bom? Quem puder ajudar, quem puder divulgar, quem puder multiplicar essa ideia e a gente fazer o vôlei cada vez maior, não só com os jogos que acontecem, mas com a nossa história, porque a história é muito importante, nós todos agradecemos. E eu quero dizer para vocês que eu realizei um sonho hoje, que eu falei com o Bernardinho, conversei com vocês e tudo está valendo a pena. Desculpa, Fofão, Karen, Renatinha, Rafa, muito obrigado por tudo, viu? Um beijo muito grande para todos vocês e vai ficar na bio e eu vou deixar lá. Qualquer coisa, eu vou deixar meu número de contato também, podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida. Um super beijo.